Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. Advento do Arquimago, parte 52. Capítulo 472. Problemas adiantes da Advento do Arquimago. O assassino estava se aproximando atrás deles. 600 pés, 500 pés, 400 pés. A distância entre eles começou a diminuir. Ele havia sofrido graves danos em seu abdômen do inimigo, que também era um guerreiro de nível 9 como ele. Somente a morte aguardava ele e a princesa Anne se ele enfrentasse tal adversário de frente. Ele correu pela floresta, olhando freneticamente para a esquerda e para a direita em busca de um lugar seguro para se esconder. Enormes gotas de sangue fresco fluíram da ferida aberta e respingaram no chão. Canor sentia-se cada vez mais fraco. De repente, ele ouviu a voz fraca de Anne em seus braços. Canor, me deixe, eu não posso continuar. Pegue a carta, vá para o norte e dê para Link. A mão de Anne pingava sangue fresco, que também manchara a própria carta. Seu rosto estava mortalmente pálido neste momento e seus olhos estavam visivelmente dilatados. Canor começou a entrar em pânico ao ver isso. Espere, Alteza. Espere. Canor rangeu os dentes e exerceu o que restava de sua força para aumentar ainda mais a distância entre eles e o assassino. Ele era um guerreiro e seria amaldiçoado se deixasse a princesa Anne morrer aqui com ele. Mas por mais determinado que estivesse, não fazia sentido resistir ao inevitável. A explosão de velocidade de Canor não durou muito. 3 minutos depois, a exaustão finalmente o alcançou. Devido ao esforço intenso, a ferida na cintura se abriu ainda mais. Metade de seu corpo ficou dormente e ambas as pernas viraram chumbo. Nesse ponto, era como andar na lama até os joelhos. Em seus braços, a princesa Anne ficou em silêncio. Ela parecia ter desmaiado, embora ainda segurasse com força a carta de Link, que agora estava amassada em uma bola e encharcada de sangue. Ainda não havia nada além da floresta à frente deles, que começou a ficar mais densa à medida que ele se aventurava mais fundo nela. Seus sentidos estavam lentos, ele havia perdido todo o senso de direção e agora corria em qualquer direção que o caminho à sua frente tomasse. Em pouco tempo sua visão começou a ficar turva. Ele riu um tanto amargamente para si mesmo. Isso é para mim? Alguns segundos depois, algo incrível aconteceu. Canor viu seu corpo correndo à sua frente. Como um observador de fora, ele agora observava enquanto seu próprio corpo avançava sem ele. Isso era muito irreal. Ele olhou para si mesmo e viu que seus membros haviam ficado transparentes, junto com a princesa Anne. Era como segurar o ar nos braços. Canor parou de correr. Eu sou um espírito? Estou morto agora? Quando ele parou para se perguntar sobre seu estado atual, uma voz o chamou de trás de uma árvore. Não fique aí parado, vem aqui. Canor virou-se para o lugar de onde vinha a voz, mas não conseguiu ver nada. Ele percebeu então que este deveria ser o ato de um mago. Ele caminhou até a árvore e viu, para sua surpresa, 3 pessoas agachadas atrás dela. Ele imediatamente reconheceu Sknor entre eles. Os outros 2 eram uma jovem com cabelos ondulados e um homem de meia idade usando um chapéu cinza de aba larga. A julgar pela sua aparência, Canor calculou que este último devia ser um mago. Ele abriu a boca para falar, mas então Sknor pressionou um dedo nos lábios. SHHH, nenhuma palavra. Sknor então tirou a pulseira espacial de Anne do pulso e tirou a besta da pulseira. Isso é bom. Sussurrou Sknor com admiração, e então da pulseira espacial ele tirou a aljava da besta. Ele se virou para seus companheiros e falou, tudo bem, a assassina está se aproximando. Certifique-se de que ela não nos veja. Canor prendeu a respiração, uma mão segurando firmemente sua espada. Um tempo depois, a assassina passou correndo pela árvore sem sequer notá-los atrás dela, enquanto perseguia atentamente a ilusão mágica que ainda corria à frente. Olhando para isso, Sknor fez um sinal de positivo com o polegar para cima e murmurou suas palavras silenciosamente. Morrigan, seu feitiço funcionou perfeitamente. O mago sorriu de volta para ele, aparentemente satisfeito com isso também. O assassino havia desaparecido nas profundezas da floresta em busca da ilusão mágica. Sknor levantou-se e disse, não é seguro aqui, é melhor seguirmos em frente. Dê-me a princesa, Canor. Agora extremamente enfraquecido pela perda de sangue, Canor entregou Anne para ele. Dando uma olhada na princesa, Sknor franziu a testa e disse para a jovem ao lado dele em tom urgente, ela está gravemente ferida. Mal consigo sentir o batimento cardíaco. Moia, rápido, ela precisa de um feitiço divino de emergência. A jovem não precisou ser avisada 2 vezes. Sua mão já segurava um globo branco de luz, que ela pressionou contra o peito de Anne. Canor pôde ver claramente que Anne começou a respirar ainda mais profundamente. Definitivamente era uma coisa boa que eles tivessem uma sacerdotisa entre eles. Sknor então acenou para eles. Tudo bem, vamos. Os Nagant podem voltar para nos buscar em breve. Dizendo isso, ele começou a liderar o caminho pela floresta. Ele parecia ser o mais familiarizado com esse trecho da floresta. Depois de caminhar por um caminho estreito pela floresta, o som de água corrente finalmente chegou aos seus ouvidos à frente. Depois de um tempo, na frente deles apareceu um penhasco, com 30 metros de altura até o chão. Uma cachoeira caiu trovejando ao longo da face do penhasco. Por aqui, todo mundo por aqui. Morrigan, você está de pé. Sknor então amarrou uma corda na cintura de todos, enquanto Morrigan começou a lançar levitação em cada membro do grupo. Agora pule.
Sknorce foi o primeiro a pular do penhasco, e seus outros 2 companheiros seguiram o exemplo. Ainda tendo suas reservas sobre isso, ele pulou atrás dos outros mesmo assim. Os 5 começaram a cair em queda livre ao longo da cachoeira. Quando chegaram a 15 metros do chão, no meio da cachoeira, Morrigan lançou um feitiço vendaval de nível 3. Com a súbita rajada de vento, todos os 5 foram levados em direção à cachoeira enquanto flutuavam no ar. Justamente quando eles estavam prestes a colidir contra a cachoeira, Morrigan deu outro movimento à varinha, e da água se projetou uma pedra que dividiu a corrente descendente de água ao meio. Um buraco de 60 centímetros de altura e 1 metro de largura apareceu abaixo da cachoeira. O grupo flutuou para dentro do buraco e a rocha se fechou atrás deles, trazendo a cortina de água de volta contra a face do penhasco. A caverna em que se encontraram tinha cerca de 30 metros quadrados e o ar lá dentro estava um tanto úmido. Com um aceno de sua varinha, Morrigan reuniu toda a água do ar em uma pequena esfera de água. Ele então guiou a bola de água para fora da caverna através do buraco abaixo da cachoeira com sua varinha. Num instante, a caverna parecia mais seca e confortável do que antes. Com uma risada, Sknorce explicou: "Este é um esconderijo escavado na face do penhasco com magia de pedra pelo próprio Morrigan." Ao dizer isso, ele colocou N em uma plataforma de pedra, permitindo que a sacerdotisa começasse a tratar os ferimentos da princesa. Sknorce soltou um suspiro de alívio e pegou uma garrafa de poção de cura maior para beber. "Se eu fosse você, não começaria a beber poções agora", disse a sacerdotisa Moia de repente, sem olhar para Sknorce. Ela estava extraindo lentamente os pedaços de madeira quebrados das costas de N com um bisturi de prata. Um tanto surpreso, Sknorce largou a poção. "Então o que devo fazer? Deite aí. Vou curar você depois disso", disse Moia de forma tranquilizadora. Ela parecia ser uma especialista nas artes de cura do grupo. Sknorce encolheu os ombros e encontrou outra plataforma de pedra para se deitar. Sknorce deu um largo sorriso a Sknorce, apontou para Moia e depois fez um sinal de positivo com o polegar. Ele sussurrou: "Ela é a líder deste grupo, a palavra dela é lei aqui." Sknorce sorriu fracamente de volta. Ele sabia que podia confiar em Sknorce, apesar de suas tendências de caça ao tesouro. Ele relaxou na plataforma de pedra. "Morrigan, preciso de um pouco de água limpa", disse Moia. Chegando, Morrigan foi até a cachoeira e encheu um prato de prata com água. Uma bola de fogo surgiu da ponta de sua varinha e derreteu na água, que então começou a ferver violentamente. Cerca de 10 segundos depois, Morrigan retirou a bola de fogo da água, baixando a temperatura da água em um instante. Como resultado, todas as impurezas foram completamente removidas da água. Morrigan então trouxe a água para Moia. Olhando para as costas de N, ele suspirou. A ferida dela parece profunda. Moia lavou o bisturi de prata na água e continuou limpando o ferimento de N. "É realmente bom que nenhum de seus pontos vitais tenha sido atingido. O maior obstáculo aqui é remover cada pedaço de madeira quebrada de seu corpo." Moia mais uma vez conjurou uma bola de luz em sua mão e começou a reparar um vaso sanguíneo rompido. Enquanto ela tratava N com concentração, do outro lado da caverna, Sknorce e Sknorce começaram uma conversa. Sknorce perguntou: "Por que você estava sendo perseguido por aqueles nagas?" Sknorce ficou um pouco confuso. "Nagas? Você quer dizer aqueles 2 assassinos?" "Claro, você não percebeu como seus corpos eram flexíveis? Nós nos cruzamos com eles há uma semana. Eu certamente teria morrido ali mesmo se não tivesse corrido rápido o suficiente", disse Sknorce, ainda parecendo tenso com a memória. "TCH, fui eu quem te salvou. Você até fez um grande buraco na virilha da calça", acrescentou Morrigan. Sknorce corou furiosamente. "Eu simplesmente não consegui usar minha runa de portal a tempo. Vocês ainda têm uma?" Ele pegou uma pedra rúnica vermelha e começou a brandi-la na cara dos outros. Sknorce perguntou, surpreso com isso: "Isso não foi dado a você pelo mestre Link?" Ele trapaceou dele. Morrigan interveio. "Enganar os outros é um talento em si e, infelizmente, poucos são dotados para isso", disse Sknorce maliciosamente. Ele colocou a pedra rúnica de volta e perguntou: "Vejo que vocês 2 estão indo para o sul e que há uma carta na mão da princesa N. De quem é a carta, se posso perguntar?" Sknorce tirou a carta encharcada com o sangue da princesa. Sknorce não se preocupou em esconder a verdade. "Deveríamos enviá-lo para Master Link por ordem do Marechal. Parece que o Marechal encontrou alguns problemas." "Entendo. Bem, vamos dar uma olhada na carta então, certo?", disse Sknorce. "Não, é só para os olhos do Mestre Link." "Ah, você?" Sknorce já havia rasgado o envelope. "Não seja tão rígido, Sknorce. Só estou dando uma olhada na carta. Não é como se eu fosse engoli-la." Ele pegou a carta e depois de lê-la algumas vezes, franziu a testa, claramente preocupado com seu conteúdo. Quando terminou de ler a carta, Sknorce engoliu em seco, molhou os lábios ressecados com a língua e olhou para os companheiros. "Vai haver problemas, pessoal", ele disse com voz rouca. Capítulo 473. O destino não pode ser desafiado. Advento do Arquimago. Caverna da Cachoeira. Sknorce leu o conteúdo da carta. "Mestre, não consigo controlar o demônio em meu coração. A vontade de matar está corroendo minha alma. Uma existência sinistra está me tentando. Ela também plantou uma praga em Gladstone. Ah, preciso me controlar. Não, isso é muito difícil. Não sei o que posso fazer. Só quero matar agora. Quero matar todo mundo. Preciso de poder. Ah, não consigo mais me controlar."
Tanto o conteúdo quanto a caligrafia da carta eram confusos. Haveria pausas ocasionalmente também. Podia-se sentir os pensamentos conflitantes do escritor. Sknorr leu suavemente, o conteúdo fez com que todos na caverna se acalmassem. Quando ele terminou, a caverna ficou em silêncio. Os únicos sons vieram do Padre Moia. Ela estava tratando dos ferimentos de N. Sua expressão ainda estava calma e seus movimentos eram firmes. Ela não parecia nem um pouco afetada. Depois de um longo tempo, Canor se disse: eu vi o general massacrar Garrazon Town com meus próprios olhos. Muitos civis inocentes foram mortos apenas por interagirem com as vítimas da peste. Havia mais de 30.000 pessoas na cidade. Menos de 800 sobreviveram. Se Gladstone realmente teve a praga, receio. Gladstone City tinha uma população de mais de 100.000 habitantes. O exército partiu assim que a peste eclodiu. Com o estado actual do general, deve ter havido um massacre sem precedentes. Temo que Mestre Link possa ser o único a impedir o Duque Abel, disse Morrigan. Devemos levar esta carta para ele. Quem fará isso? Sknorr se perguntou. Assim que ele falou, todos olharam para ele, inclusive o Padre Moia. Sua aura de batalha está agora no nível 8, disse Morrigan. Você é o melhor em se esgueirar e é rápido. Você também não se machuca. Você é o mais adequado. Sozinho? Sknorr não estava confiante. Nagas havia parado Canor antes. Isso significava que eles sabiam da existência da carta. Ele sabia em primeira mão o quão aterrorizantes eram os Nagas. Se ele os encontrasse no caminho, ele seria basicamente carne morta. Naquela época, Moia arrancou todos os cacos de madeira das costas de N. Ela pegou uma agulha fina de prata e passou a linha para começar a costurar o ferimento de N. Enquanto seguia com cuidado, ela disse: os ferimentos da princesa N e Canorce são muito graves. Este é um momento difícil. Especialmente Canorce, posso sentir que sua energia mudou. Quando ele se recuperar, ele pode subir de nível para o estado lendário, mas isso requer descanso. Ele não deve exercer muita energia no próximo mês. Morrigan encolheu os ombros. Eu só vou te segurar. Minha magia é necessária para manter esta caverna escondida também. Sknorr fez uma careta e coçou a cabeça. Eu não deveria ter lido a carta. Agora cavei uma vala para mim. Se ele soubesse que isso aconteceria, ele teria cuidado da própria vida em vez de salvá-los. Canor pareceu se desculpar. Devo ir com você? Sknorr suspirou, balançando a cabeça. Está tudo bem. Você está tão ferido que vai me matar. Ele guardou a carta e disse a todos na caverna: tudo bem, estou indo agora. Isso será muito perigoso. Se você tiver alguma coisa que salve vidas, por favor, me dê alguma. Moia jogou uma garrafa. Esta é uma poção altamente eficaz, igual a um feitiço de cura de nível 7. Use-a quando necessário. Morrigan jogou um anel para ele. Anel de aparição. É isso que me mantém vivo. Você sabe como usá-lo, certo? Eu sei. Há muito tempo que queria este anel. Obrigado. Canor pensou um pouco. Ele não tinha nada e só pôde encolher os ombros. Desculpe. Sknorr não ficou surpreso com isso. Canor era um guerreiro puro e só sabia lutar de frente. Ele também não era de uma família de classe alta. A única coisa boa nele era a espada que Link fez para ele. Se ele tivesse alguma coisa para salvar vidas, não seria tão espancado pelos Nagas. Está tudo bem. Essas coisas e a besta da princesa N devem ser suficientes. Sknorr guardou tudo e disse: o tempo está apertado, então irei agora. Moia, se alguma coisa acontecer, não chore por mim. Apenas ore e irei feliz para o céu. PSH. Moia revirou os olhos e voltou ao tratamento, ignorando. Sknorr riu. Ele se virou para olhar a cachoeira e respirou fundo. Então ele disse a Morrigan: dê-me um escudo à prova d'água. Morrigan derrubou uma barreira protetora de nível 2. Um brilho vítreo envolveu Sknorr e ele começou a correr. Na entrada da caverna, ele pulou em forma de mergulho padrão. Ele saiu da cachoeira. Apenas sua voz viajou de volta para a caverna. Pessoal, o incrível herói entrou em um caminho épico novamente. Todos na caverna ficaram sem palavras. Lá fora, Sknorr deslizou pela cachoeira e rapidamente entrou na piscina abaixo. Ele lutou por um tempo antes de se libertar da corrente rápida. No momento em que ele subiu na margem, o feitiço protetor já estava fraco. No entanto, seu trabalho estava feito. Sknorr ainda estava seco. Sua aura de batalha vibrou e quebrou o encantamento. A aura de batalha cinza claro emergiu, obscurecendo seu corpo. Ele entrou na floresta e desapareceu. Não muito depois, o Nagan apareceu perto da água. Ela circulou pelo lugar. Depois de um tempo, ela acelerou na direção em que Sknorr havia desaparecido. No entanto, perseguir alguém com sucesso dependia de inteligência em vez de velocidade. Os Nagan não tiveram muito sucesso. Depois de meia hora, ela teve que parar porque havia perdido completamente Sknorr. Ela andava de um lado para o outro, aparentemente muito agitada. Poucos minutos depois, ela acelerou em outra direção. Depois de muitos quilômetros, havia um espaço vazio com cerca de 50 metros de largura. Era um acampamento vazio cercado por um muro de madeira. 2 demônios grandes e carnudos estavam na entrada como guardas. Havia 7 ou 8 Nagas e mais de 20 elfos negros lá dentro. Um Dark Elf foi até o Nagan. Senhor, você está de volta. A Nagan assentiu e jogou sua lança para o elfo negro. Ela foi em direção à cabana de madeira com topo redondo no centro do acampamento. Na porta, ela bateu levemente. Comandante? Entre, disse uma voz feminina suave. Ao mesmo tempo, a porta se abriu. O Nagan entrou.
Lá dentro, um Nagan de cabelos pretos estava se contorcendo em posturas incríveis no chão. Ela estava malhando. Além do corpo impossível e flexível, a Nagan de cabelos negros parecia uma garota humana. Seu corpo era ainda menor que o da média dos Nagan. A única característica especial era uma marca de lança vermelha escura no lado esquerdo da testa. Ao ver seu subordinado, ela baixou os pés da nuca. Olhando para a expressão do subordinado, ela perguntou: "Por que você falhou? Eli foi morta?" O Nagan assentiu e cuspiu. Íamos ter sucesso, mas o mago humano apareceu, salvando-os. Encontrei a aura deles mais tarde, mas ele é muito complicado e eu perdi. Eles levaram a carta do general? A Nagan de cabelos pretos cobriu a testa. Ela parecia estar com dor de cabeça. O general humano estava prestes a se tornar o assassino do mestre, mas então algo assim teve que acontecer. Depois de alguns minutos de silêncio, ela disse de repente: "Link destruiu o altar do mestre. Isso significa que ele irá para o norte em breve. Já que não podemos parar a carta, vamos parar Link." "Como?" "Não sabemos como ele chegará lá. Isso é fácil. Link tem Yabas em seu território, e ele tem seus dirigíveis. Já que ele está indo para o norte, ele provavelmente usará seus navios. Dessa forma, ele irá em linha reta de Ferd até a Fortaleza Orida. Se formos direto para o sul, definitivamente o encontraremos." O outro Nagan ainda estava hesitante. "Comandante," ela disse suavemente, "Link é um mago lendário especializado em magia espacial. Receio que não sejamos páreo para ele. Anteriormente, ele destruiu 3 altares e matou 2 animais de estimação. Esse tipo de habilidade era honestamente aterrorizante." O Nagan de cabelos pretos zombou. "Ele é poderoso, mas temos mais pessoas. Quero experimentar seu poder também. Acredito que mesmo que não consiga matá-lo, posso definitivamente derrotá-lo." Enquanto ela falava, ela se levantou e agarrou o ar. A luz brilhou e uma lança crepitando com relâmpagos prateados apareceu em suas mãos. Não foi apenas um raio. Olhando mais de perto, veríamos que quando a ponta da lança cortasse o ar, criaria ondulações. O corpo branco prateado também tinha uma linha de runas douradas de ágata. Vendo a lança, o guerreiro Nagan ficou atordoado. "A lança da vitória. O mestre deu para você?" A lança da vitória era uma arma lendária de ordem superior. Foi classificada em 5º lugar entre todas as armas lendárias da história de Ágata. Normalmente, o deus da destruição só o daria para sua mais amada e talentosa Ágata Nagan. O Nagan de cabelos pretos parecia orgulhoso. "Sim, ele me deu. Acredito que isso nos trará a vitória, assim como na história." O guerreiro Nagan se ajoelhou e suspirou. Aquele mago humano vai estar em apuros. Capítulo 474. Quem está emboscando quem? Advento do Arquimago. Ferd na plataforma do dirigível. Os Yaba Battle Airships flutuaram a 6 metros da plataforma, prontos para decolagem. Suas portas estavam abertas, esperando a entrada das pessoas na plataforma. O objetivo da visita de Link à Fortaleza Orida desta vez era revogar a autoridade do Marechal Abel, mas ele não poderia fazer isso sozinho. Apesar de ser o senhor de Ferd, ele não era superior do Duque Abel. Não importa quão alto fosse seu prestígio, o Duque Abel não aceitaria o comando dele. É claro que se houvesse alguém com poder para dar tal ordem ao Duque, seria o próprio Rei Leão, que residia em Ferd. E então o Rei Leão concordou em acompanhá-lo. Leão sempre se preocupou com seu irmão. Com o rei ao seu lado, Link agora estava em terreno sólido para agir. Ele ainda precisava de força para se defender contra qualquer oposição. Ele teria que enfrentar os guarda-costas pessoais do Duque Abel, que podem incluir Agatha Nagas. Ele não seria capaz de cobrir todas as contingências desta operação, por isso trouxe um pouco de ajuda. Celine foi uma das pessoas que Link trouxe. Sua enorme arma de fogo tinha poder ofensivo de nível 9 e ela também tinha a capacidade de antecipar ataques. Sua distância de ataque era de impressionantes 2.000 pés, e Link certamente teria vantagem se ela fornecesse fogo de cobertura de longe. Ela era o trunfo de Link. Além dela, Link reuniu 40 guerreiros armados com pistolas mágicas. Se necessário, eles farão chover uma tempestade de balas de nível 7 em um instante. Ele também trouxe consigo 3 dragões guerreiros de nível 8, incluindo Felina. Esta assembleia de guerreiros e os canhões mágicos com os quais as aeronaves de batalha estavam equipadas deveriam ser suficientes para suprimir todo o campo de batalha. Em pouco tempo todos embarcaram. Os dirigíveis de batalha começaram então a ganhar altitude quando todos estavam acomodados a bordo. Assim que atingiram 6.000 pés de altura, as aeronaves começaram a seguir direto em direção à Orida. Depois de um tempo no ar, Link de repente sentiu que algo não estava certo. Foi uma sensação vaga, mas ele sentiu que algo poderia acontecer se voassem direto para a fortaleza. Antes de Link se tornar um mago lendário, ele teve seu quinhão de premonições como essa. Ele teve um pesadelo na véspera da libertação do demônio Tarovis de sua prisão quando ele ainda era estudante na Academia de Magia Ishtikov. Mas isso aconteceu apenas em seus sonhos. Enquanto dormia, a mente humana estava em estado de repouso. Durante esse período, uma sensação de mau presságio pode se apresentar nos sonhos de pessoas com espíritos mais fortes, como os magos, em reação ao perigo iminente. No entanto, quando alguém estava acordado, a mente humana estava num estado de desordem. Qualquer forma de premonição encontraria a interferência de um pensamento perdido e seria facilmente mal interpretada como um sinal de imaginação hiperativa. No passado, Link tendia a ignorar esses avisos sutis dados a ele por sua mente. Agora, Link sentia a mesma sensação incômoda, embora fosse um pouco fraco.
Ele não tinha como saber se era uma premonição real ou apenas sua mente pregando peças nele novamente. Depois de muito pensar, ele decidiu jogar pelo seguro. Antes mesmo de ele falar, Celine, que estava sentada ao lado dele, sussurrou: Link, você poderia fazer o capitão mudar nosso curso atual? Celine tinha o dom da clarividência. Ao ouvir isso dela, Link deu sua ordem ao capitão sem qualquer hesitação. Merlin, faça um desvio aqui. Merlin pareceu irritado com isso. Meu senhor, temo que isso não seja possível. Por que isso? Merlin explicou. A distância de voo do dirigível é limitada. Ele só tem cristais mágicos suficientes para voar por no máximo 2.800 milhas. Como a distância em linha reta até a Fortaleza Orida a partir do nosso ponto de partida era de 1.200 milhas, só temos o suficiente para uma viagem de ida e volta. Se fizermos um desvio agora, temo que não conseguiremos voltar para Ferd. Link pensou um pouco e então teve uma ideia. Que tal isto? Pare de usar o selo mágico por enquanto, e usarei um campo espacial para mover a aeronave. Todos na cabine ficaram sem palavras com isso. Um dirigível desse tamanho pesava cerca de 100 toneladas. Mesmo que Link conseguisse mantê-lo flutuando no ar, quanta energia ele precisaria gastar? E por quanto tempo ele aguentaria o esforço? Também era importante notar que eles ainda teriam que voar alguns milhares de quilômetros antes de chegar ao seu destino. Merlin disse incerto: Meu senhor, tem certeza de que está tudo bem? Ele nunca havia experimentado tal coisa em seu mandato como capitão da aeronave. Link assentiu. Sim, não se preocupe com nada. Como Merlin sabia o quão forte Link era, ele ordenou ao resto da tripulação: Vamos desacelerar a aeronave e colocá-la no ar agora. O selo mágico da aeronave começou a girar para trás. Depois de meio minuto, a aeronave parou de avançar e agora balançava silenciosamente no ar. Link começou a meditar, sua mente mergulhando em profunda concentração. Dragon Power fluiu de seu corpo para a aeronave e se distribuiu pelos pontos de pressão da nave. Com um súbito impulso de vontade, Link ativou um feitiço no qual havia passado os últimos dias trabalhando: Void Walk. Caminhada no vazio. Feitiço lendário de nível 11. Custo: 10, 100 pontos de poder do dragão por segundo. Limite de peso: 500 toneladas. Descrição: aplique alterações na curvatura do espaço para gerar push. Não há limite para a direção do impulso. A mudança de direção tem efeito imediato. Nota: este é um feitiço de campo extremamente poderoso. Quando o feitiço foi lançado, todos sentiram um leve tremor na aeronave. Depois de um tempo, ele se firmou novamente. Link então disse a Merlin: Tudo bem, você pode desligar o selo mágico lentamente. Todos os membros da tripulação olharam para o comandante Merlin, hesitantes em fazer qualquer movimento. Merlin também estava nervoso com isso, pois temia que a aeronave pudesse cair do céu a qualquer momento. Depois de hesitar por alguns segundos, ele finalmente gesticulou para que sua tripulação fizesse o que foi instruído. A entrada de poder mágico na aeronave começou a diminuir gradualmente. Meio minuto depois, a fonte de poder mágico foi completamente desligada. Apesar disso, todo o dirigível permaneceu flutuando continuamente no ar. Link cuidadosamente começou a levantar a aeronave. Ele podia sentir seu Dragon Power sendo gasto a uma taxa de cerca de 41 pontos por segundo. Levando em conta sua atual taxa de recuperação de Dragon Power, que era de 37 pontos por segundo, ele estava efetivamente gastando 5 pontos de Dragon Power a cada segundo. Seu atual poder máximo do dragão estava em 13.900 pontos. Ao empurrar a aeronave para frente por 40 minutos com seu Dragon Power, Link foi capaz de compensar qualquer perda de poder mágico que o desvio pudesse incorrer. Tudo bem, espere um pouco agora. Vou acelerar, disse Link. Link começou lentamente a mudar a direção do campo enquanto aumentava sua entrada de Dragon Power na aeronave. A embarcação inteira começou a ganhar velocidade até se lançar no ar ainda mais rápido do que antes. Voo, voo, voo. O vento invadiu a cabine enquanto eles aceleravam pelo ar. Merlin olhou para o velocímetro da aeronave e viu que ele indicava uma velocidade de 1.060 milhas por hora. Eles estavam viajando 2 vezes mais rápido do que antes, quando a aeronave ainda era alimentada pelo suprimento de cristais mágicos. O que foi ainda mais surpreendente foi o fato de que a embarcação inteira não balançou tanto quanto o voo pelo céu. Se não fosse pelo vento forte e pela rápida mudança de cenário, eles não teriam percebido que a aeronave estava se movendo. O movimento da aeronave foi ainda mais constante do que antes. Os membros da tripulação do Yabba dentro da aeronave ficaram todos surpresos com isso. A expressão dos 3 dragões guerreiros era de orgulho e reverência pela demonstração do poder absoluto de seu duque. Quanto ao Rei Leão, ele inicialmente teve algumas reservas quanto a esta viagem ao norte. No entanto, ao testemunhar o poder de Link, ele soltou um suspiro interior. Ele deveria estar seguro em suas mãos. O resto dos guerreiros também olhou para Link com fervorosa admiração. Apenas Celine permaneceu indiferente a isso. Ela já sabia a extensão do poder de Link. Vendo a expressão de admiração e choque de todos na aeronave, ela não pôde deixar de sorrir. Link, no entanto, estava alheio ao que estava ao seu redor no momento. Sua mente estava totalmente concentrada em manobrar a aeronave através do ar enquanto sentia tanto o funcionamento interno da aeronave quanto quaisquer mudanças na corrente de ar externa.
5 minutos depois, o dirigível voava sobre o oceano e depois ao longo da costa em linha reta. Depois de voar aproximadamente 500 milhas durante meia hora, Link começou a desacelerar. Quando ele reduziu a velocidade da aeronave para 500 milhas por hora, Link disse a Merlin: "Tudo bem, retome a entrada de energia mágica. Estou deixando ir agora." Sentindo-se ainda mais confiante sobre as habilidades de Link, Merlin ordenou que sua tripulação fizesse o mesmo. A tripulação começou a trabalhar para aumentar o poder mágico da aeronave conforme lhes foi dito. Link diminuiu gradualmente sua entrada de Dragon Power enquanto sentia a aeronave recuperando o controle de si mesma. 5 minutos depois, Link finalmente devolveu o controle da aeronave à tripulação. Durante todo o processo, a aeronave não balançou nem um pouco. Link então olhou para Celine, que imediatamente soube o que estava prestes a perguntar. Ela sentiu: "Não deve haver nenhum problema agora." Ao ouvir isso, ele deu a ordem à tripulação: "Leve-nos direto para Orida agora." Eles fizeram o desvio completamente por capricho. Se um acidente acontecesse neste momento, Link não teria escolha a não ser aceitar que a sorte nunca esteve do lado deles. Depois de voar por mais 20 minutos, quando o poder do dragão de Link se recuperou totalmente, Merlin de repente relatou a ele: "Meu senhor, há algo à frente." Ele então gesticulou para um de seus copilotos que digitou algumas runas. Uma imagem mágica apareceu no meio da cabine, mostrando uma grande águia com 15 metros de envergadura voando na frente deles. Nas costas da águia cavalgavam cerca de 10 figuras. Pela imagem, Link reconheceu que aquelas figuras pertenciam a Agatha Nagas. Pelo que parece, todos estavam indo para a Fortaleza Orida. Isso não era um bom presságio para eles. Link perguntou, um tanto atordoado: "A que distância eles estão? Eles nos notaram?" "Eles estão a 80 quilômetros de nós e provavelmente ainda não nos notaram", respondeu Merlin. Link pensou por um momento e depois disse: "Siga-os de perto, vou emboscá-los por trás." No mundo do jogo anterior, com exceção de alguns sacerdotes Nagan, a maioria das Agatha Nagas não conseguia voar. Ao matar a águia gigante, ele poderia enviar os Nagas em espiral para a morte a 6.000 pés do céu. Capítulo 475. Catiúcha nas ruínas, advento do Arquimago. A 5 quilômetros de altura, o céu era azul safira. Um enorme falcão com envergadura de mais de 30 metros voou no ar. O falcão parecia muito estranho. De longe parecia um falcão. Mas mais perto, Link descobriu que estava coberto de escamas metálicas vermelho escuras. Eles brilhavam fracamente e ele podia ver muitas runas divinas neles. Eles emitiram uma aura repressiva. Quanto às asas, eram feitas de penas, mas à primeira vista pareciam fileiras de facas. As bordas brilhavam como lâminas. Vendo isso, Link percebeu o que era. Deveria ser um animal de estimação transformado de um dragonha. Deve ser realmente poderoso. Dragonhalks regulares eram semelhantes, mas sua envergadura era de no máximo 18 metros. As Agatha Nagas já haviam exibido feitiços de domesticação divina antes, então Link não ficou surpreso. Um som flutuou pelo ar. Era uma Agatha Nagan falando na parte de trás do dragonha. Em vez de atacar imediatamente, Link ficou a cerca de 3 quilômetros de distância do dragonha e ouviu atentamente. É estranho. A informação dizia que a nave de Link partiu, mas não há nenhum vestígio. Ele caiu no meio do caminho? O orador era um guerreiro Nagan. Link também viu um pequeno Nagan de cabelos pretos sentado na frente dela. Por alguma razão, Link achou familiar, mas a maior parte de seu corpo estava coberta, então ele não conseguia ver claramente. Tudo bem, pare de reclamar. Não há nada absoluto neste mundo. Se Link fosse tão fácil de lidar, ele não seria tão famoso. Ele deve ter feito um desvio, disse outra voz. Estava muito longe, então Link não conseguiu identificar quem exatamente estava falando. Ele sentiu que a voz era familiar. Era macio como uma pena flutuante. Foi lindo também. A voz soa como Mizamier, mas mais suave. Devo ter ouvido isso em algum lugar antes. Se Link ouvisse de frente, ele definitivamente seria capaz de se lembrar. No entanto, eles estavam a 5 quilômetros de altura e aceleravam a algumas centenas de metros por segundo. O vento passou por eles, distorcendo a voz que Link ouviu, então ele não conseguia pensar na pessoa naquele momento. Depois de um tempo, outra voz disse: "Comandante, vamos para a Fortaleza Orida sim?" "Sim. Vamos mudar de roupa e entrar. Os humanos são parecidos conosco. Se dissermos que vamos nos alistar no exército, eles não terão motivo para nos impedir de entrar." Era aquela voz adorável novamente. Agora Link sabia que ela era comandante Nagan. Depois disso, outra conversa começou nas costas do dragonha. Reclamações também foram lançadas. Link ouviu pacientemente e logo conseguiu montar seu plano. Ele não havia expulsado todos os espiões Nagan do território. Esses Nagas conseguiram descobrir a hora e o caminho que ele seguiria para ir para o norte. Eles estavam esperando por ele no caminho, mas então ele mudou de direção. Então eles não conseguiram nada. Como sentiram falta dele, decidiram virar para o norte e se juntar à Fortaleza Orida para se tornarem soldados do general. Para ser honesto, não havia nada de errado com o plano deles. Visto de fora, os Nagas não tinham grande diferença dos humanos. A energia deles era o poder vermelho escuro da destruição. Era muito diferente do poder das trevas e raramente era visto no continente. Foi fácil enganar os outros. Uma vez que esses Nagas fossem para o lado do Duque Abel, seria extremamente problemático para Link. Neste momento, a visão de Link brilhou. Foi uma missão. Ativar missão, interceptar.
Conteúdo da missão. Garanta sua própria segurança, impedindo que Agatha Nagas entre na Fortaleza Orida. Recompensa da missão. 10 Jogu. Vendo isso, Link teve uma ideia. Havia apenas 13 Nagas no Dragonha, todos em torno do nível 8 ou 9. Apenas 3 eram realmente ameaçadores para Link. O primeiro era o Nagan bem na frente, vestido com um vestido preto e vermelho. Ela provavelmente era uma sacerdotisa Nagan. O outro era o Nagan de cabelos pretos. Link podia sentir que ela estava no auge do nível 10. O último foi o animal de estimação Dragonha. O deus da destruição o protegeu e foi extremamente combativo. Porém, seu tamanho significava que não era tão ágil. Foi provavelmente o menos ameaçador dos 3. Mesmo que fossem esses 3, ele provavelmente ficaria bem se tomasse cuidado. Eles tinham algumas técnicas de batalha poderosas ou armas malucas. Não importa o que acontecesse, o jogo o avisou, então ele tinha que estar preparado. Ele aceitou a missão e silenciosamente se esgueirou em direção ao corpo do Dragonha por baixo. O Void Walk de Link foi muito poderoso. Com força total, foi tão rápido quanto sua forma de dragão. O Dragonha não foi tão rápido. Foi ainda mais lento que a velocidade de cruzeiro de um dirigível Yagba. Eram apenas cerca de 120 metros por minuto e Link conseguia alcançá-lo facilmente. A distância entre eles diminuiu. 3 quilômetros, 1 quilômetro, 800 metros. Link viu o Nagan de cabelos pretos começar a olhar de um lado para o outro. Ela sentiu algo. Link imediatamente parou de se aproximar e começou a restringir o som do vento ao seu redor. Depois de seguir em silêncio por mais de 10 segundos, a Nagan de cabelos negros ainda não baixou a guarda. Isso é estranho. Algo parece errado, ela começou a dizer. Agora, Link estava muito mais perto dela e podia ouvir sua voz com mais clareza. Ele sentiu ainda mais que a voz dela era familiar agora. Ele deve ter ouvido ela no jogo, e ela deve ser algum chefe Nagan que lhe causou muitos problemas. Quem é ela? Quem é ela? Link começou a pensar no passado. No jogo, ele matou 16 chefes Nagan das Ilhas Silversa no total. Cada um tinha características próprias. Havia alguns de cabelos pretos também. Espere, Link de repente se lembrou do nome dela. Seu nome completo era Voto de Vitória, Glória de Agatha, Catiuxa nas Ruínas. Ela apareceu na segunda metade do jogo e foi um dos poucos chefes horríveis que só poderia ser morto com a técnica da batalha suicida. O que foi uma técnica de batalha suicida? Isso significava que o chefe usaria um movimento poderoso a cada 2 segundos. Este movimento atingiria o jogador com o maior nível de ódio. Não poderia ser evitado, bloqueado ou libertado. Até mesmo o escudo divino conhecido pelos cavaleiros sagrados como invencível seria derrotado com um golpe. Somente um mar de guerreiros poderia derrotar Catiuxa. Eles tiveram que atacar um por um para bloquear seus movimentos e cansá-la com rodadas de Warriors. Link lembrou que no jogo 2 guildas se uniram para formar um grupo de 1000 jogadores. No final, 857 morreram, cada um com um golpe. Quando a linhagem de Catiuxa estava abaixo de 10%, sua velocidade de ataque aumentaria em 200% e faria um movimento a cada 0,6 segundos. Foi um banho de sangue total. Encontrando Catiuxa novamente na vida real, Link descobriu que ela não era tão poderosa. Para cuidar dos jogadores, o jogo estabeleceu a regra de que Catiuxa deveria fazer um movimento a cada 2 segundos e acertar o jogador com maior nível de ódio. Não existia tal regra no mundo real. Na vida real, ela poderia ter outras restrições, mas com certeza seria ágil ao máximo. Se ela atacasse Link e ele não estivesse pronto, ele seria um carne morta. Link pensou por alguns segundos e elaborou um plano. Primeiro, ele esperou mais de 10 segundos. Durante esse tempo, Catiuxa olhou de um lado para o outro no Dragonha. Ela não encontrou nada de estranho, mas ainda manteve a guarda alta. Uma lança que brilhava como um relâmpago apareceu em suas mãos. Vendo isso, Link engoliu em seco reflexivamente. Ele obviamente reconheceu esta lança. Era a Lança da Vitória, uma arma lendária apenas para guerreiros. De todas as armas lendárias que apareceram no jogo, ela ficou em 4º lugar, acima da espada Fúria do Rei Dragão. Depois de matar Catiuxa, ela deixaria cair pedaços quebrados da espada. Depois de coletar 20 peças e completar algumas missões, ele conseguiu encontrar um ferreiro anão para fazer uma lança de glória lendária de baixo nível. Depois de mais uma dúzia de missões, a última missão seria enganar o deus da destruição. Então ele poderia extinguir a Lança da Glória e criar a Lança da Vitória. O dano básico da lança já era muito alto. Teve apenas um efeito, mas foi perversamente poderoso e poderia ser ativado ativamente. Foi chamado de Espinho do Destino. Uma vez acionado, o próximo ataque do jogador contra uma criatura aumentaria 50 vezes ou 10 vezes contra um jogador. Também era inevitável. Ainda mais assustador, o efeito pode ser tanto de longo como de curto alcance. Quando perto o suficiente, poderia perfurar um inimigo diretamente. Quando mais longe, pode ser jogado. De qualquer forma, atingiria seu alvo e seria imparável. No jogo, os Warriors tiveram uma carreira muito trágica. Eles só podiam lutar e atacar brutalmente. As outras carreiras poderiam brincar em círculos ao seu redor se tivessem a menor habilidade técnica. Especialmente um mago poderia enviar um guerreiro a milhares de metros de altura e fazê-lo cair em queda livre. Mas uma vez que um guerreiro tivesse a Lança da Vitória, ele se tornaria um herói invencível. Eles poderiam derrotar qualquer um em segundos e todos tentariam evitá-los.
Claro, os jogadores que ganharam a lança da vitória no jogo poderiam ser contados em uma mão. Esta era a vida real. Não houve diferença entre criaturas e jogadores. Assim que Link viu a lança da vitória, ele se livrou da ideia de colidir diretamente com Catiuxa. Totalmente protegido contra Catiuxa, Link rastejou em direção ao Dragonha. Quando ele estava a cerca de 600 metros de distância, ele parou. Ele agora estava sob o domínio da fera e no ponto cego de Catiuxa. Ele poderia atacar daqui sem se preocupar com a reação imediata de Catiuxa. Respirando fundo, Link sacou a espada Fúria do Rei Dragão. Bola do Desespero. Uma esfera espacial contendo um vórtice negro apareceu imediatamente. Link avançou. Outra Despair Ball apareceu no lugar mais distante possível e ele ativou outra. Dessa forma, a ponta da espada cruzou instantaneamente 2.300 pés, chegando sob a barriga do Dragonha. O Dragonha era o animal de estimação de um deus e era protegido pelo poder divino. A Despair Ball de Link não conseguiu penetrá-lo, mas isso foi o suficiente. A espada Fúria do Rei Dragão empurrou as escamas na barriga do Falcão Dragão e avançou. Ele ativou nitidez ilimitada e as escamas foram perfuradas. A espada enterrou 30 centímetros de profundidade, entrando no corpo do Dragonha. Destruidor do Vazio. A Rainha Dragão Vermelho deu-lhe este feitiço. Funcionou bem com Dragon Power. Sua força era óbvia e também era rápida. Uma bola de fogo roxa escura apareceu instantaneamente na ponta da espada e depois explodiu. Bum! Fogo foi expelido da barriga do Dragonha. As chamas se espalharam profundamente dentro dele e explodiram de outros lugares. Vendo isso, Link sabia que era o fim do jogo para o Dragonha. Ele não parou por um segundo. Ativando imediatamente o salto dimensional, ele pulou por até 5 quilômetros antes de começar a voar. Link pensou muito na direção em que voou. Em vez de ir em direção à aeronave, ele voou para outro lugar, só para garantir. Ele ouviu o lamento do Dragonha e os rugidos de surpresa e raiva da Agatha Nagan. Ele se virou e viu o corpo flamejante do Dragonha despencar. A Agatha Nagas de costas também caiu. Link viu Catiuxa também. Ela ficou nas costas do Dragonha e olhou para Link. Sua voz furiosa viajou. Link, não corra. Então ele viu a sacerdotisa Nagan lançar um feitiço misterioso sobre Catiuxa. Um par de asas vermelhas, aparentemente sólidas, brotou nas suas costas. Ela bateu as asas e avançou em direção a Link. Ela era apenas um pouco mais lenta que ele. Link ficou sem palavras. Ele não tinha medo de ser pego, mas agora que tinha alguém em seu encalço, não conseguiria chegar à Fortaleza Orida a tempo. Mas então ele pensou, os feitiços divinos têm limites de tempo. Eu só preciso arrastar as coisas. Capítulo 476. A lança dos Nagas e as armas de Selene, advento do Arquimago. Todas as armas da missão tinham algum tipo de fraqueza. Algo tão forte como a lança da vitória não foi exceção a esta regra. No entanto, Link não tinha a menor ideia de onde poderia estar essa fraqueza. Esta foi a primeira vez que Link encontrou tal arma, e por isso ele não queria correr o risco de receber um golpe total da lança, especialmente quando seu portador era alguém que não demonstrava escrúpulos em tirar sua vida. Num instante, Catiuxa o alcançou, e seu primeiro instinto foi fugir dela imediatamente. Todos que estavam assistindo toda a batalha se desenrolar na aeronave ficaram surpresos ao ver Link fugindo do Agatha Nagan. O que está acontecendo? Por que Master Link decidiu fugir? Ele nem começou a lutar. A lança relâmpago na mão da senhora parece incrivelmente poderosa. Devemos sair e ajudar? Perguntou um dos guerreiros dragões vermelhos. Não, não. O senhor enviou seu sinal, gritou Merlin, o capitão da aeronave. Todos olharam para a imagem mágica no meio da cabine da aeronave e viram que Link estava segurando sua varinha enquanto voava em alta velocidade pelo ar. De sua varinha, um fluxo de luz começou a fluir e formar uma fileira de palavras à sua frente. Poderosa arma Nagan, retire-se agora. Todos eles olharam para cada um, curiosos para saber que tipo de arma fez com que Link fugisse. Como era uma ordem direta de seu senhor, a aeronave começou a recuar. Só então, quando o dirigível tinha dado apenas meia volta, a tragédia aconteceu mais uma vez. Selene gritou, não é bom, ela nos viu. Na imagem mágica, a Nagan de cabelos pretos que tinha brotado um par de asas vermelhas escuras em suas costas parecia estar olhando na direção deles. Alguns segundos depois, ela desistiu de perseguir Link e começou a acelerar em direção à aeronave. Alarmado, Merlin perguntou, quão rápido ela está voando? Um de seus copilotos conjurou um selo mágico com a ponta do dedo e bateu nele algumas vezes. Alguns segundos depois, ele relatou ao capitão, 800 pés por segundo, senhor. Ela nos alcançará em 1 minuto. A velocidade do dirigível não ultrapassava 180 pés por segundo e seu comprimento da ponta à cauda era superior a 6 metros. Todo o navio era como uma baleia flutuando lentamente no ar e esperando ser atacada por um predador mais ágil que os aproximava rapidamente. Sob tais circunstâncias, a fuga era inútil. Merlin imediatamente deu uma ordem ao resto de sua tripulação. Mantenham-se firmes, homens. Preparem os canhões mágicos e preparem-se para o combate. A ideia era que eles teriam mais chances de vencer essa luta atacando o inimigo de frente com tudo o que tinham, em vez de fugir com o rabo enfiado entre as pernas e ficar expostos aos ataques do inimigo. Os membros da tripulação da aeronave moviam-se em sincronia uns com os outros enquanto ajustavam habilmente a potência mágica das aberturas de ventilação da aeronave. Com assobios curtos e intervalados, o dirigível de batalha parou no ar. Batidas metálicas ressoaram em todos os cantos da aeronave.
Cada canhão mágico foi trazido e apontado para o inimigo. Do final dos canos dos canhões irradiava uma luz brilhante quando eles começaram a carregar com poder mágico. Todos os guerreiros a bordo da aeronave também começaram a se preparar para a batalha que estava por vir. O capitão Merlin continuou a dar ordens sem qualquer sinal de pânico. Coloquem seus paraquedas, pessoal. Ele ordenou como precaução para quando o pior cenário acontecesse. Um dos guerreiros ajudou o Rei Leão a colocar um paraquedas, enquanto um homem Yaba estava do outro lado, ensinando-o como usá-lo. Sua Alteza, você vê esta corda? Se alguma coisa acontecer e você estiver em queda livre no ar, basta puxar esta corda, que abrirá seu paraquedas imediatamente, e você será capaz de flutuar em segurança. Talvez, no máximo, você provavelmente sairá dessa com 2 pernas quebradas. Pois bem, Deus o abençoe. O Rei Leão nunca teve qualquer experiência em guerra aérea. Seu rosto estava completamente pálido e ele parecia estar à beira do vômito. Os 3 guerreiros dragões vermelhos saltaram da cabana. Assumindo suas formas de dragão, eles circularam ao redor da aeronave no ar como uma camada adicional de defesa. Celine e o resto dos atiradores se reuniram no segundo andar da cabine, onde as portas de tiro foram fixadas em ambos os lados da aeronave. Os portos de tiro foram reservados para os atiradores Yaba. No entanto, neste caso, Celine e os outros eram os únicos na aeronave capazes de atacar à distância, e assim prepararam suas armas em cada porto para disparar contra os Nagan que se aproximavam. 10 segundos depois, todos os preparativos de batalha foram feitos em toda a aeronave. À distância, Link não esperava tal reviravolta. Ele não previu que Katyusha seria capaz de perceber o dirigível a 80 km de distância no ar. Com a aeronave agora sendo o alvo dela, ele não teve escolha senão levar a luta direto para ela. Link manteve-se cautelosamente a pelo menos 600 metros de distância de seu adversário. Ele tinha uma vaga sensação de que se chegasse mais perto haveria problemas. Se seu palpite estava certo ou não pouco importava, ele não ousou correr nenhum risco neste momento. Ele agora voava a 300 metros por segundo, o que era ainda mais rápido que Katyusha. Isso lhe deu a chance de tomar a iniciativa. Apesar de saber disso, Katyusha ignorou Link e continuou indo direto para a aeronave. Quando Katyusha estava a 10.000 pés da aeronave, Link já havia alcançado as proximidades da aeronave. Ele parou diante da embarcação e gritou: "A Nagan está segurando uma lança lendária. Assim que ela lançar em sua direção, abandone a aeronave imediatamente." Todos a bordo ficaram surpresos com a menção da arma lendária. Quando Link terminou de falar, Katyusha já estava a 900 metros de distância. Ele estimou que o alcance máximo de ataque de seu inimigo era de aproximadamente 600 metros. Mesmo com salto dimensional e flash instantâneo à sua disposição, ele não tinha intenção de diminuir a distância entre eles. No jogo, uma vez que o espinho do destino fosse ativado pela lança da vitória, ele se fixaria em seu alvo. Mesmo que um mago usasse feitiços espaciais como o Instant Flash para escapar para o outro lado do continente, o espinho do destino ainda encontraria seu alvo. Esta lança simplesmente possuía um poder divino insondável. Antes de partir, Link de repente teve um vislumbre de Celine e sentiu-se desconfortável em deixá-la a bordo. A mira de Celine era verdadeira, mas não o suficiente para matar um oponente lendário. Se ela chamasse a atenção do Nagan e fosse alvo da lança, ela seria instantaneamente vaporizada. Com a força de sua vontade, uma luz branca envolveu todo o corpo de Celine. Em um instante, ela reapareceu fora da aeronave, ao lado de Link. O que? Celine ficou perplexa com seu súbito teletransporte no ar. "Você está comigo agora", disse Link. Ele pegou uma corda de couro e desejou que ela prendesse Celine às suas costas usando a mão do mago. "Agarre-se com força", ele disse, antes de deixar a aeronave para trás. Antes de voar para longe, ele falou com Felina e os outros dragões guerreiros vermelhos. "O Nagan é uma criatura lendária e extremamente poderosa. Mantenha distância por enquanto e só ataque quando eu der a ordem." "Entendido", responderam os 3 dragões guerreiros com rostos severos. Katyusha já havia alcançado 2.000 pés de distância da aeronave, que também era o alcance de ataque da aeronave. Na aeronave, Merlin gritou: "Mire e atire." O poder mágico girou rapidamente dentro da aeronave. Momentos depois, todos os canhões mágicos começaram a abrir fogo, disparando bolas roxas de luz em Katyusha. Trilhas de luz podiam ser vistas após seu voo pelo ar. Cada dirigível de batalha estava equipado com 10 canhões mágicos de cada lado, cada um capaz de disparar 10 tiros. Cada bola roxa de luz distribuída por cada canhão continha um poder explosivo de cerca de nível 7. Uma vez explodido, deixaria para trás uma bola de fogo com um diâmetro de mais de 3 metros. As bolas de fogo resultantes bloquearam efetivamente a trajetória de Katyusha em direção à aeronave. Ao mesmo tempo, dos portos de tiro, os atiradores a bordo começaram a fazer chover uma tempestade de balas sobre os Nagan. As pistolas mágicas eram movidas exclusivamente pelo elemento fogo. Seus barris foram primorosamente esculpidos através do uso de feitiços transformadores. O som que faziam com cada tiro era suave, mas o impacto de cada bala era incrivelmente poderoso. Com poder de penetração de pelo menos nível 6, até mesmo o combatente mais experiente teria dificuldade em se defender contra tiros disparados com ele. Havia 20 atiradores a bordo. Quando eles abriram fogo em uníssono, uma rajada de balas assobiou instantaneamente pelo ar em direção a Katyusha. Diante de um ataque tão concentrado, Katyusha não tinha para onde fugir. Ela gritou: "Morra!"
Ela então lançou a lança da vitória na aeronave. Assim que saiu de sua mão, ela imediatamente se protegeu com as asas. Suas asas vermelho escuras eram continuamente atingidas pelas balas e explosões mágicas. Na luz ofuscante, suas asas, fortificadas por feitiços divinos, foram horrivelmente despedaçadas. Mas naquele momento, a lança da vitória que ela havia enviado voando pelo ar finalmente atingiu a aeronave. A lança foi lançada no ar a uma velocidade vertiginosa. Durante todo o seu voo, a arma foi encoberta por um ciclone de energia vermelho escuro, que emitia raios. Deixou um rastro de luz vermelha escura em seu rastro. Em meio segundo, a lança disparou a 1.500 pés de altura e atingiu a aeronave. Sob a força do impacto, toda a embarcação foi imediatamente rasgada ao meio. As duas metades de ferro que antes constituíam a aeronave agora desabaram do céu. Todos os guerreiros a bordo saltaram do buraco no meio da aeronave. Uma vez no ar, eles abriram os paraquedas de couro. Em pouco tempo, o ar estava cheio de guerreiros flutuando sem cerimônia no chão. Quando viu que Katyusha havia lançado a lança da vitória, ele imediatamente rugiu. Agora ataque. Esta era a chance deles. Link e os 3 guerreiros dragões vermelhos correram juntos em direção aos Nagant. Link voou mais rápido. Num instante, ele estava a alguns milhares de metros de Katyusha. Este também foi o limite do seu alcance de lançamento. Com um golpe de sua espada, ele conjurou uma série de Despair Balls no ar. Uma esfera roxa do Void Destructor começou a se formar na ponta da espada quando ela estava a poucos metros de Katyusha. Quando o feitiço estava prestes a explodir, Katyusha de repente abriu o que restava de suas asas. Ao mesmo tempo, ela puxou o vazio e a lança da vitória que ela havia jogado fora apareceu instantaneamente em sua mão. Link ficou surpreso. Isso foi ruim. Ele nunca havia encontrado tal técnica no jogo antes. Morra, Link! Katyusha gritou. Com um giro de seu corpo, ela jogou a lança da vitória diretamente em Link. Naquele momento, Link sentiu seu coração cair. Era como se tudo ao seu redor tivesse desacelerado, inclusive a lança, que parecia apontar com uma lentidão excruciante em sua direção. Ele imediatamente detonou o Void Destructor e ativou o Dimensional Jump ao mesmo tempo. Na luz forte, Selene e ele desapareceram no local. Um instante depois, eles reapareceram a 300 metros de distância. Só então Selene gritou, está vindo em nossa direção. Link lançou o salto dimensional mais uma vez. No espaço de um segundo, ele conseguiu lançar salto dimensional 3 vezes, mas não adiantou. A lança da vitória não mostrou sinais de parar. Ele não apenas não conseguiu colocar alguma distância entre eles e a lança, mas também parecia estar cada vez mais perto deles. Link parou de fugir. Neste ponto, ele não teve tempo de lançar nenhum feitiço, nem tinha certeza de que algum deles seria eficaz contra a lança. Neste momento, sua espada era a única coisa capaz de interceptar a lança. Seu poder do dragão começou a ferver nele enquanto fluía para a espada Fúria do Rei Dragão. Ele então empurrou a espada com toda a sua força. O que aconteceu a seguir deixou Link horrorizado. Por mais que ele tentasse desviá-lo, de qualquer direção que ele manobrasse sua espada Fúria do Rei Dragão, a lança da vitória sempre conseguia escapar de seus ataques, como se estivesse sendo controlada por uma força invisível. Era como se a própria lança fosse capaz de antecipar seus movimentos antes mesmo de ele pensar em realizá-los. Justamente quando a lança estava prestes a perfurar seu corpo, Selene, que ainda estava presa às costas de Link, de repente sacou suas pistolas duplas, Link e Selene. Seus olhos começaram a emanar um redemoinho roxo de energia, que se espalhou por todo o seu corpo e finalmente fluiu para as 2 pistolas em suas mãos. Bang! Bang! Selene disparou as 2 pistolas ao mesmo tempo. Naquele momento, com seus sentidos aguçados, Link conseguiu rastrear as trajetórias de ambas as balas no ar. Ele também viu que eles estavam irradiando um brilho roxo onírico. As 2 balas dançaram e giraram no ar ao acaso, enquanto a lança da vitória continuava mudando seu curso, tentando desesperadamente antecipar onde as balas poderiam vir, mas foi tudo em vão. Com um tilintar metálico, a lança da vitória foi finalmente atingida por ambas as balas. Atingida por um ataque de nível 9, a lança da vitória desviou-se do curso e desapareceu no ar. A alguns milhares de metros de distância, Katyusha, que tinha uma bola de luz do Destruidor do Vazio explodindo em seu rosto, mais uma vez segurou a lança da vitória em sua mão. Com as asas agora reduzidas a hastes murchas nas costas, ela começou a cair direto no chão, olhando confusa para Link ou melhor, Selene, que ainda estava amarrada em suas costas. Ao mesmo tempo, Link sentiu o corpo de Selene ficar mole atrás dele. Ela havia desmaiado. Capítulo 477. Poder do Tempo, Advento do Arquimago. Uau! Com uma rajada de vento, outro Nagant com asas vermelhas escuras apareceu. Foi aquela sacerdotisa Nagant. Ela tirou Katyusha que estava caindo. Link não os perseguiu. O poder da lança da vitória era óbvio. Se ele os perseguisse e Katyusha agisse novamente, seria o fim do jogo para ele. Ele continuou descendo com Selene inconsciente. Os 3 Red Dragon Warriors também não ousaram perseguir. Eles voaram no ar, salvando as almas infelizes com paraquedas danificados. Depois de muita atividade, o grupo pousou. No total, 2 morreram, um Yagba e um guerreiro. Todos os outros tiveram ferimentos leves, sem problemas graves. As mortes eram inevitáveis na batalha. 2 mortes já eram suficientes.
O Rei Leão também estava bem. Ele obviamente não quebrou as pernas e ficou apenas um pouco chocado. Os guerreiros se reuniram em torno das ruínas da aeronave para enterrar os mortos e tratar os feridos. Link verificado em Selene. Sua respiração estava estável e seu batimento cardíaco forte. Ele puxou as pálpebras dela e brilhou uma luz mágica. Suas pupilas reagiram bem. Ela deveria estar bem. Link adivinhou que Selene devia estar exausta pelo esforço excessivo. Ela deve se recuperar depois de um pouco de descanso. Ficou claro que tanto a Lança da Vitória quanto Selene usaram algum tipo de poder do tempo. Eles entraram em confronto usando o tempo e a Lança da Vitória perdeu. A Lança da Vitória usa uma técnica de batalha chamada Espinho do Destino. O destino é uma pista do tempo. Deve ser capaz de prever todos os meus movimentos. Não admira que não consiga bloqueá-lo. Link suspirou interiormente. Ele pesquisou os mistérios do espaço ao extremo. No entanto, ele apenas captou conhecimentos básicos sobre o tempo. Ele quase perdeu muito tempo devido a isso hoje. Felizmente ele tinha Selene. No entanto, ele ainda não estava seguro. Em sua mente, ele perguntou ao espírito da espada da fúria do Rei Dragão: quando você acha que Selene vai acordar? Não é nada grande. Ela está apenas sobrecarregada e ficará bem daqui a pouco. Você é quem tem o problema. Meu? Link ficou atordoado. Sim, você. Você foi alvo da Lança da Vitória, mas não foi morto. Agora, você tem seu anel causal em você. Ele continuará em vigor até o anel fechar. Até que o anel causal se feche. O efeito da causa deve ser a minha morte, certo? Link conhecia o básico do tempo. Sim. Em outras palavras, você está caminhando em direção à morte. Link na verdade não estava com medo disso. Como o anel causal poderia ser quebrado uma vez, poderia ser quebrado uma segunda vez. Gostaria que o Breakpoint da Gera estivesse aqui, lamentou. Caso contrário, eu não seria tão infeliz. A adaga Breakpoint poderia cortar qualquer coisa, inclusive o tempo. Na verdade, também posso cortar o anel causal contanto que Boundless Sharpness esteja completamente desbloqueado. Você pode me usar para bloquear a Lança da Vitória. Link ficou muito feliz. Nitidez ilimitada foi o efeito da espada Fúria do Rei Dragão. Poderia facilmente cortar armaduras e feitiços. Ele não esperava que isso pudesse reduzir o tempo também. Como faço para desbloqueá-lo? Ele perguntou apressadamente. De quanta energia eu preciso? Eu sei que você tem um valor numérico para Dragon Power. Calculando usando isso, acho que preciso de pelo menos 1 milhão de pontos de poder do dragão. Usarei isso para atualizar para o nível 12 e desbloquear Boundless Sharpness ao mesmo tempo. Entendo. Sem problemas. Link assentiu. Sua taxa de recuperação do Dragon Power foi de 37 pontos por segundo. Ele poderia gerar 1 milhão de pontos em 3 dias e entregar tudo à espada. Foi simples. Enquanto alimentava a espada com o poder do dragão, ele perguntou novamente: quanto eu preciso se quiser ir para o nível 13, 14 ou desbloquear você completamente? Não sei. A voz do espírito da espada estava um pouco perdida. Você é meu dono. Até onde posso ir depende do nível que você pode alcançar. A serpente negra já foi mais fraca que eu, mas seu dono acendeu o fogo sagrado e se tornou a aranha negra, então se tornou uma engrenagem divina. Link sorriu em seus pensamentos. Não se preocupe. Vou continuar. Vou esperar e ver. Com isso, o espírito da espada parou de falar. A essa altura, os Warriors já haviam cuidado de tudo. O comandante Merlin foi até Link. Senhor, o que fazemos agora? A aeronave foi arruinada. Eles não tinham como chegar ao norte rapidamente. Onde estamos exatamente? A que distância estamos da Fortaleza Orida? Link perguntou. Estamos nas Montanhas Glen, 271 milhas ao sul da fortaleza, informou Merlin imediatamente. 271 milhas não está longe. A aeronave está arruinada, então que tal você coletar os materiais utilizáveis e voltar para Ferd? Havia menos de 120 mil Yabibas no total. Os pilotos eram ainda mais valiosos. Eles não podiam ser perdidos descuidadamente e também não eram bons em lutar. Não havia muita utilidade para eles na fortaleza. Dessa forma, Link teria apenas que trazer 19 guerreiros com armas de fogo, o Rei Leão e 3 guerreiros dragões. Ele queria fazer uma canoa com uma árvore e colocar todos sentados nela. Então ele usaria o Void Walk e chegaria à Fortaleza Orida em 1 hora. Sim, senhor. Todos obedeceram e foram embora. Link ficou para cuidar da inconsciente Selene. Alguns minutos depois, Link sentiu Selene se mover. Suas pálpebras tremeram. Depois de meio minuto, ela abriu os olhos. Vendo que ela estava nos braços de Link, a primeira frase de Selene foi: "Ah, estou tão cansada. Não consigo me mover." Uma bola de luz vermelha cristalina apareceu na ponta do dedo de Link. Esta foi a essência vitalidade dos dragões. Fundindo a luz no corpo de Selene, ele perguntou: "Qual é a sensação?" Sim. Sinto calor, mas não quero me mover." Selene não se levantou dos braços de Link e Link a deixou em paz. Naquela hora, os guerreiros gritaram na frente. Algo parecia ter acontecido. O coração de Link deu um pulo. Com medo de que os Nagas tivessem voltado, ele ajudou Selene a se levantar e foi até lá. Ele viu um guerreiro dragão vermelho arrastar um homem estranho e sujo coberto de trepadeiras e folhas. Aproximando-se, o dragão disse: "Duque, esse cara estava se esgueirando. Acho que ele é um espião dos Agatha Nagas." Ao ver Link, o homem afastou as vinhas ao seu redor, revelando um rosto sujo. "Senhor, sou eu, Skinorse." Link o reconheceu e perguntou estranhamente: "Por que você está aqui?"
Por que você parece tão patético? Sknorr suspirou. Enquanto lutava com as vinhas ele disse, estou aqui para lhe enviar uma carta. Eu estava do outro lado da montanha quando vi a comoção no céu. Com isso ele pegou uma carta ensanguentada e entregou a Link. A princesa Anne e Canor se deveriam enviar isto, mas foram perseguidos por nagas e ficaram gravemente feridos. Meus amigos e eu salvamos, então tive que enviar isto. Ele olhou para Link timidamente, temendo que gritassem com ele. Foi diferente quando eles abriram a carta mais cedo. Ele se sentiu culpado quando viu Link. Ao ouvir isso, Link franziu a testa. Ele pegou a carta e abriu-a. Ele sabia desde a primeira palavra que era realmente do Duque Abel porque reconheceu a caligrafia. Enquanto lia, suas sobrancelhas franziram-se mais profundamente. Você conhece a situação de Gladstone? Ele perguntou a Sknorr. Será que realmente tem a peste? Sknorr coçou a cabeça. Não tenho certeza, mas ouvi de alguns mercenários que a praga realmente aconteceu. Mas o senhor da cidade reagiu rapidamente e controlou tudo. Link ficou ainda mais chocado. Com o estado atual do Duque Abel, ele não se importaria se a praga fosse controlada ou não. Ele só precisava de uma desculpa para matar. Além disso, também era possível que a praga tivesse se espalhado propositalmente. Só poderia ser controlado temporariamente. Se o mentor não fosse encontrado, continuaria a espalhar-se. Por outras palavras, isto pode transformar-se num massacre em Gladstone. Eles seriam mortos por soldados ou pela peste. O resultado final foi que isto foi uma catástrofe para os residentes de Gladstone City. Há quantos dias você tem isso? Link perguntou. 1 dia e meio. Tive que evitar nagas, então não pude ir rápido. Felizmente encontrei você aqui. Sknorr se sentiu muito sortudo. Se ele sentisse falta de Link aqui, tudo atrasaria. 1 dia e meio não foi muito tempo. A fortaleza Orida ficava a cerca de 60 milhas ao norte de Gladstone. Levaria pelo menos 5 dias para o exército se preparar e seguir em frente. Eles ainda tinham uma chance. Ao lado deles, o Rei Leão finalmente se recuperou. Mestre Link, o que há de errado? Ele perguntou. Link deu-lhe a carta. Rei Leão aceitou e no meio do caminho ele deu um pulo. Oh, glorioso Deus da Luz, devemos detê-lo. Isso é o que eu penso também. Só então, uma missão apareceu na visão de Link. Ativar série de missões, Gladstone Plague. Passo 1. Encontre a origem da praga. Conteúdo da missão. Corra para Gladstone e procure por toda a cidade o distribuidor da praga. Recompensa 1. 100 Omni Points. Recompensa 2. Boneca bode expiatório. Intrigado, Link verificou as informações da boneca. Boneca bode expiatório. Lendário. Efeito. Com isso o jogador pode bloquear um ataque fatal. Nota. Meu dever é morrer por você. Era disso que Link precisava. Ele imediatamente aceitou a missão e disse, vamos para Gladstone. Capítulo 478. A primeira pista, o cemitério, sul da cidade Tadivento do Arquimago. Cidade do norte de Gladstone. Foi aqui que ele passou sua primeira noite no mundo de Firuma, e também onde conheceu Celine. Naquela época, o açougueiro sangrento Lan dos Elfos Negros havia planejado arrasar a cidade inteira. Agora, os Agatanagas estavam de olho neste lugar e começaram a espalhar uma epidemia aqui. Esta cidade era simplesmente um imã para todos os tipos de calamidades. Link e os outros viajaram em um tronco de madeira de 30 centímetros de largura e 6 metros de comprimento até a cidade. Link não viu nada fora do comum fora da cidade. Não havia sinal dos soldados da fortaleza ao norte, nem mesmo de um surto na cidade. A única coisa que lhe pareceu estranha foram os transeuntes andando apressadamente pelas ruas, uma nuvem escura pairando sobre cada um de seus rostos. Link soltou um suspiro de alívio. Parece que chegamos a tempo, disse Link. Ele encontrou uma clareira vazia na floresta fora da cidade e começou a abaixar o tronco de madeira no chão enquanto regulava seu Void Walk no ar. Os guerreiros saltaram com uma expressão de espanto em seus rostos, pois era a primeira vez que andavam em um barco de madeira no ar. Parecia um sonho ter um mero tronco de madeira voando mais de 800 quilômetros em 1 hora. Sem demora, Link começou a atribuir tarefas à sua comitiva. Ele disse a Felina e aos outros 2 guerreiros dragões vermelhos, vocês 3 fiquem parados no caminho principal a 80 quilômetros daqui. Assim que o exército da fortaleza Orida aparecer, reportem-se imediatamente. Além disso, mantenham-se nas sombras. Se você encontrar qualquer Agatanagas, não os enfrente. Felina assentiu. Entendido. Os 3 guerreiros dragões vermelhos seguiram para o norte. Eles não se transformaram em suas formas de dragão, pois isso se destacaria demais. Link então se voltou para Sknorr. Então você vem comigo ou vai voltar para seus amigos? Sknorr pensou por um momento e depois disse, é melhor eu voltar. Provavelmente eles ainda estão esperando por mim. Quando terminou, Sknorr tirou uma pequena bolsa do bolso e entregou a Link. Aqui as pedras brancas que você queria. Fui cavar em uma tumba antiga e consegui encontrar 23 dessas pedras. Veja se é isso que você queria. Link retirou as pedras da bolsa e, para sua alegria, viu que as pedras brancas e redondas eram de fato jogus. Ele guardou a bolsa. Excelente, vou manter isso em mente. Você ainda precisa de mais 78 peças para receber sua recompensa. Uma expressão de dor apareceu no rosto de Sknorr. Se eu soubesse coletar essas pedras desde o início, já estive em muitas tumbas, e esses tipos de lugares estão repletos delas. Link ficou muito feliz ao ouvir isso. Não é tarde demais. Lembre-se, quanto mais pedras você coletar, melhor será sua recompensa. Eu sei. Então vou embora.
Skynorse então fugiu para as profundezas da densa floresta. Selene, o Rei Leão e os 19 atiradores foram tudo o que restou do seu grupo. Link disse ao Rei Leão: Vossa Alteza, estamos prestes a entrar na cidade. Não acho que seria uma boa ideia manter seu manto real e sua coroa com você. A princípio, o Rei Leão pretendia colocar os soldados em seus lugares no quartel com seu traje real. Neste momento, porém, a sua principal preocupação era lidar com a epidemia na cidade. Usar algo tão vistoso como uma coroa na cidade traria mais mal do que bem ao seu objetivo atual. Tudo bem. O Rei Leão não fez barulho sobre isso. Afinal, o perigo abundava no norte e sua sobrevivência dependia exclusivamente de Link. Quando o Rei Leão se disfarçou de plebeu normal, Link disse: Tudo bem, vamos para a cidade. Dizendo isso, ele ativou o salto dimensional. Uma luz branca envolveu toda a festa. Em um instante, eles foram teletransportados para além das muralhas da cidade e agora se encontravam em um beco isolado no antigo bairro da cidade de Gladstone. Uma filial da M13 estava estacionada no bairro antigo da cidade. Se Link tivesse as informações mais recentes sobre a epidemia, o M13 seria um bom lugar para começar. No entanto, seu grupo consistia de 19 guerreiros, e todos usavam os mesmos uniformes enquanto estavam armados com poderosas pistolas mágicas. O seguidor responsável pela propagação desenfreada da epidemia seria imediatamente alertado da sua presença na cidade. Sua única vantagem agora era o elemento surpresa, já que os Agatanagas ainda não tinham ideia de seu paradeiro atual. Depois de pensar muito, Link pressionou a mão em uma parede de pedra do beco. Dragon Power fluiu de seus dedos para a pedra. 3 segundos depois, ele conseguiu compreender a disposição da sala atrás da parede de pedra. Provavelmente era o armazém de um comerciante de madeira. Quase metade do espaço interno ficou vazio, enquanto toras de madeiras secas foram empilhadas na outra metade. Link então teletransportou o resto do grupo para o armazém. Uma vez lá dentro, Link desenhou algumas runas espaciais nas paredes para criar uma dimensão dobrada. Como resultado, a área do já espaçoso armazém duplicou instantaneamente. Vossa Alteza, Selene e eu começaremos a procurar informações lá fora. Todos os outros fiquem aqui. Link deu uma pedra rúnica ao Rei Leão. Se você estiver em perigo, apenas infunda sua aura de batalha nesta pedra rúnica e estarei ao seu lado em meio minuto. Eu entendo. O Rei Leão assentiu. Link então disse aos seus guerreiros: protejam o rei a todo custo. Sim, meu senhor, gritaram os guerreiros em uníssono. Depois de deixar comida e água suficientes para um mês para seus homens, Link desenhou outra runa na parede de pedra. Com um toque suave na runa, uma porta espacial apareceu na parede. Link e Selene saíram pela porta, deixando o armazém para trás. Uma vez fora do armazém, preocupado porque Selene ainda não estava totalmente recuperada, Link perguntou: Como você está se sentindo? Selene girou uma pistola na mão e sorriu para ele. Nunca me senti melhor. Por alguma razão, minha taxa de recuperação melhorou tremendamente. O espírito da espada falou com Link em sua mente. O sangue de Selene despertou consideravelmente. Deu uma olhada em seus cabelos e olhos. Link fez o que lhe foi dito e percebeu que o cabelo de Selene havia ficado ainda mais brilhante, com uma camada de névoa roxa onírica envolvendo. Seus olhos passaram por uma transformação ainda mais surpreendente. Suas pupilas eram agora um par de redemoinhos roxos, aparentemente sem fundo. O espírito da espada acrescentou: Ela está começando a se parecer cada vez mais com o Soul Dominator. Link ficou feliz em ouvir isso. Ele sorriu para Selene e deu um tapinha gentil em sua cabeça. Bom saber. Vamos então. A Praça da Fonte no bairro antigo da cidade era a mesma da última vez que ele esteve na cidade, há 2 anos. A única diferença era que os edifícios de madeira que foram incendiados por Link foram substituídos por uma arquitetura de pedra ainda mais à prova de fogo. Ao se aproximarem das cercas de ferro do prédio M13, Link lançou um feitiço de invisibilidade sem rastros em ambos. Gladstone era uma cidade pequena, e o batedor mais forte a serviço da filial M13 aqui não passava do nível 5. Nenhuma das pessoas lá dentro os notou quando Link e Selene entraram no prédio. Eles foram até o escritório do comandante no 2º andar. Link então bateu na porta. Exceto pelo som de alguém batendo na porta do escritório, nenhum outro som podia ser ouvido do lado de fora do escritório. Os funcionários do lado de fora continuaram vasculhando as pilhas de papelada à sua frente, ocupados demais para notar qualquer coisa estranha. Quem está aí? Uma voz rouca veio de dentro do escritório. Link abriu a porta e entrou direto, seguido por Selene por trás. Uma vez dentro da sala, Link removeu o feitiço de invisibilidade de ambos, revelando-se instantaneamente. Eu nunca disse que você poderia entrar. A voz rouca falou novamente, desta vez com uma pitada de raiva. Link procurou a origem da voz e viu um homem de meia-idade sentado na ponta de uma longa mesa, uma longa cicatriz atravessando um lado do rosto, os olhos frios e penetrantes. Ele estava ocupado escrevendo uma carta com uma pena presa com força em uma das mãos. Com um olhar atento à mesa, Link conseguiu ler o que o homem estava escrevendo. Foi um relatório escrito para a sede do M13 sobre o estado da epidemia. Devido ao fato de o Rei Leão residir em Ferd todo esse tempo, a sede do M13 foi transferida para a cidade queimada de Ferd. Isso significava que a carta chegaria finalmente à cidade queimada. Quem é você? O homem de meia-idade sacou a adaga com o rosto alerta e furioso. Link não quis revelar sua identidade imediatamente. Ele se sentou em frente ao homem. Olhando para ele, ele empurrou o ar suavemente à sua frente.
Fique calmo, disse Link assertivamente. Foi um feitiço psicológico chamado Conde Kond. Foi nomeado em homenagem a um mágico conhecido como Kund. Sob o efeito deste feitiço, todo tipo de emoção, seja medo, felicidade, excitação ou raiva, seria reprimida no alvo. Disse que Kund, o mágico, inventou esse feitiço como uma brincadeira. Porém, como resultado de uma piada levada longe demais, um de seus amigos acabou se tornando sexualmente disfuncional. Sob o feitiço, os olhos do comandante do M13 se arregalaram. Toda a agitação nele havia desaparecido e sua voz agora estava nivelada e calma. Como posso ajudá-lo? Link perguntou. Há uma epidemia na cidade. Preciso saber o estado atual da situação. Ao ouvir isso, ele sentiu um violento tremor no espírito do homem. Seu rosto traiu uma expressão de horror. Não há nada de bom para falar sobre a situação. É melhor você não ouvir nada disso, acredite em mim. Link e Celine se entreolharam, sentindo que o homem estava escondendo alguma coisa. Link disse com ainda mais firmeza, diga-me. O homem hesitou por um momento. Incapaz de resistir ao efeito do feitiço, ele disse, encontramos o altar de uma divindade sem nome na cidade. Acreditamos que pode ter algo a ver com a epidemia. Tudo se foi. Há algum sobrevivente? Nenhum. Só conseguimos encontrar o cadáver de um dos nossos guerreiros. Todo seu corpo estava coberto de feridas profundas, e seu braço foi enfiado em sua garganta quando o descobrimos. Isso está além da minha jurisdição. Preciso de apoio, preciso de guerreiros mais fortes. Preciso ser rápido. Notícias disso não devem se espalhar para fora das muralhas da cidade, ou então aquele açougueiro sanguinário na fortaleza Aurida terá todas as nossas cabeças. O homem de meia-idade começou a divagar, mas já havia fornecido todas as informações relevantes ao seu interrogador. Link disse, vou precisar das coordenadas deste altar. O cemitério, ao sul da cidade. Todas as noites, ruídos estranhos são ouvidos vindos de suas profundezas. Os guardas e até mesmo seus cães estavam com muito medo de se aventurar mais fundo no local. No entanto, algumas crianças haviam entrado lá e saíram infectados pela doença. Eles estavam entre o primeiro grupo de infectados. Link agora sabia tudo o que precisava saber. Link disse para Celine, tudo bem para o cemitério. Capítulo 479. O coveiro e as runas de sangue, advento do Arquimago. Depois de sair da sede do Mi-3, já estava um pouco escuro. Link pegou seu relógio de bolso e viu que eram 6h20. Em suas memórias, Gladstone City ainda deveria estar animada nesta época. Agora, quase não havia ninguém na rua. Quando o vento passou pela rua e soou como um lamento. Gladstone estava cheia de gente, mas agora parecia uma cidade fantasma. A praga claramente afetou muito a cidade. Link e Celine voltaram para o armazém onde King Leon e os outros estavam escondidos. Eles relataram suas descobertas e depois continuaram para o sul. O cemitério ao sul da cidade ficava perto do jardim de Gladstone. Ficava bem longe das partes mais antigas da cidade. Link ativou o feitiço traça-eles para ambos, e eles viajaram invisivelmente. Quando chegaram ao jardim, as ruas estavam ainda mais silenciosas. As pessoas que viviam por aqui eram todas elites da classe alta da sociedade. Eles tinham maneiras de obter notícias e dinheiro suficiente. A maioria deles fugiu. No caminho, Link descobriu que muitas casas já estavam vazias. Ocasionalmente havia um prédio com luzes, mas apenas uma ou duas lanternas com alguns antigos criados olhando para a bela mansão de seu mestre. Como as ruas estavam vazias e sem iluminação, a rua inteira estava escura como um monstro de boca aberta, esperando que alguém caísse na armadilha. Posso sentir um grande perigo escondido aqui, sussurrou Celine, como se estivéssemos sendo observados por uma fera. Ela segurou as duas armas nas mãos. Link tinha uma mão no punho da espada Fúria do Rei Dragão. Ele ainda estava alimentando Dragon Power enquanto se mantinha alerta. Ele não tinha medo de nenhuma fera. Ele só estava preocupado que essa fera fosse o animal de estimação de Agatha Nagan. Se houvesse um animal de estimação, haveria uma sacerdotisa Nagan. Link não tinha medo de lutar contra eles, mas isso acontecia dentro da cidade. Se os Nagas estivessem suficientemente desesperados, a cidade inteira poderia ser atingida pelas ondas de choque. Seria um desastre. Link não queria conflitos intensos na cidade. Caminharam mais algumas centenas de metros e o céu escureceu ainda mais. Havia muitas árvores antigas aqui, criando uma espessa cortina de folhas. Havia até uma névoa fina. A temperatura começou a cair também, fazendo-o sentir o frio penetrando em seus ossos. Isso não parece nada certo, sussurrou Link. Não sinto o poder do deus da destruição no ar, mas sinto pequenos pedaços de aura sombria. A aura era muito leve. Um padre normal não sentiria isso, pode até não alertar um feitiço divino. Celine não sentiu nada, e até mesmo Link só sentiu um pingo. Mas se a aura negra estivesse presente, significava que uma força negra estava envolvida. Havia apenas duas forças das trevas no norte, os elfos negros e os demônios dispersos. Os demônios vieram de outro reino e eram em sua maioria guerreiros. Eles não podiam planejar muitas coisas sinistras, então a maior suspeita recaiu sobre os elfos negros. A mente de Celine também funcionou rapidamente. Você acha que os elfos negros se aliariam aos Agatha Nagas? Ela sussurrou. Link assentiu. Se eles tivessem um pouco de ambição, eles o fariam. Na verdade, eles já haviam se unido. Isso foi registrado no pergaminho do Travel Magician Aizenis.
No entanto, os registros do pergaminho eram principalmente eventos gerais e atualizados a meio mês. O evento de Gladstone não foi incluído, então Link não tinha como saber dos detalhes. Nesse momento chegaram ao portão principal do cemitério. As pessoas enterradas aqui eram de alto status, então a arquitetura foi bem projetada. Havia um pilar de pedra de cada lado do portão com 9 metros de altura e 60 centímetros de largura. O portão era uma porta de metal com entalhes intrincados. Não muito atrás havia uma pequena praça. Uma estátua do santo adormecido do deus da luz, Alagrian, ficava no centro da praça. Ao lado havia um longo candelabro, iluminado com lâmpadas de alma. Todos tinham ido embora e o cemitério não estava bem conservado, então a maioria das lâmpadas da alma havia se apagado. Apenas algumas chamas ainda permaneciam. A neblina era ainda mais densa no cemitério, a temperatura também caiu mais, infiltrando-se em seus ossos. O vento havia parado quase totalmente e não havia nenhum som. O cemitério estava mortalmente silencioso. Celine morou na animada cidade queimada este ano. Chegar a este lugar fantasmagórico tão de repente, ela não estava acostumada. Ela se arrastou atrás de Link. Vamos entrar? Link sussurrou. Ele se concentrou na leve aura escura no ar e caminhou até as profundezas do cemitério. Depois de cerca de 50 metros, Celine apontou para uma pequena cabana ao lado do caminho. Olha a luz. Acho que o coveiro mora lá. Link saiu de seus pensamentos e se virou. Ele realmente viu uma pequena cabana e a luz amarelada e nebulosa que penetrava no nevoeiro. Vamos dar uma olhada. Se fosse o coveiro, eles conseguiriam mais pistas lá. Diante do desconhecido, qualquer pista era crítica. A cabana não estava longe, apenas cerca de 27 metros de distância. A porta estava fechada. Embora houvesse luz, nenhum som veio da cabine. Chegando mais perto, as orelhas de Link se contraíram. Ele ouviu um estranho som de respiração. Foi muito lento, muito mais lento que uma pessoa normal. Houve também um leve chocalho entre a inspiração e a expiração, como se houvesse catarro nos pulmões. Já estava claro para Link. Tem alguém lá dentro, mas ele já está com a peste. Oh! Celine tinha ouvido falar da peste, mas não viu ninguém com ela. Ela engoliu em seco nervosamente e perguntou, ainda devemos dar uma olhada? Claro, não há mal nenhum. Link usou a mão do mágico para abrir a porta. A porta se abriu e o cheiro de decomposição atacou seus sentidos. Então houve um som desumano e uma figura atacou Link. Mão do mágico. O coveiro estava completamente infectado, mas ainda estava fraco. Ele estava apenas no status de guerreiro nível 1. Link o pegou com uma simples mão de mágico e facilmente o deixou cair de volta na cabana, apesar dos esforços do coveiro. Uma vez lá dentro, Link lançou outro feitiço, Dark Cage. Este foi um feitiço menor de nível 3 que ele aprendeu em seu tempo livre. Só precisava de 10 pontos de poder do dragão, e era muito útil contra os fracos. Zumbido. Uma corrente prateada brilhante estalou suavemente no ar e envolveu a vítima, imobilizando-a. Então Link e Celine começaram a estudá-lo. Em primeiro lugar, este coveiro usava uma túnica de clérigo. Ele deveria estar no nível mais baixo da Igreja da Luz. Sua carne estava altamente deteriorada, mas não havia vermes em suas feridas. Ele parecia um esqueleto com uma camada de carne podre. Celine não queria mais olhar. Ela também estava tapando o nariz. O cheiro era demais. Link usou um pequeno feitiço de vento, circulando o ar dentro da sala. O cheiro desapareceu muito. Então ele começou a investigar a cabana. A fonte de luz era uma lanterna mágica. Em um canto havia uma pequena mesa com alguns instrumentos de escrita e um caderno. Os olhos de Link brilharam com isso e ele se aproximou para ler as anotações. Depois de um tempo, ele percebeu que se tratava de um diário, provavelmente do coveiro. Ele registrou cuidadosamente o que aconteceu recentemente no cemitério, bem como as mudanças em seu corpo. A escrita parou há 7 dias. O coveiro devia ter tido treinamento em gravação e seus registros eram muito objetivos. Até mesmo suas próprias mudanças corporais eram em grande parte desprovidas de sentimentos pessoais. Ele tentou o seu melhor para registrar objetivamente cada detalhe. Link leia com atenção. Celine também se aproximou. A entrada mais valiosa foi de 9 dias atrás. Algumas crianças travessas vieram brincar de esconde-esconde hoje. Eles tiveram uma educação muito ruim, chegando a se esconder atrás das lápides dos mortos. Desviei o olhar e eles se perderam. Um tempo depois, os vi sair correndo novamente. Eles correram tão rápido. Um deles também estava chorando. Acho que eles estavam assustados com alguma coisa. Fiquei curioso, então fui olhar. Havia muitas runas escritas com sangue na lápide mais interna. Me aproximei e senti meu corpo tremer. Foi como se meus ossos tivessem sido picados por vespas. Doeu terrivelmente e fiquei com muito medo. Eu não conseguia mais olhar. Depois de voltar correndo para casa, fiquei doente. Algo maligno deve ter entrado em meu corpo. Ao final da anotação, o coveiro também desenhou 3 runas de acordo com sua memória. Link estreitou os olhos imediatamente. São as runas de sangue que os elfos negros costumam usar. São realmente elas. Ele examinou as 2 últimas entradas. Eles eram mais bagunceiros. A mente do homem estava claramente em mau estado. Embora confuso, ele detalhou cada mudança e foi muito específico. Lendo tudo, Link franziu as sobrancelhas. De acordo com esta descrição, é semelhante ao feitiço de mortos-vivos de nível 3, raios mortos-vivos, mas essas pessoas não têm nenhuma aura de poder. Pegando o caderno, Link estava prestes a se virar quando sentiu uma premonição.
Ao mesmo tempo ele ouviu o vento vindo da janela como uma flecha ou algo assim. Sem pensar, ele desembainhou a espada fúria do Rei Dragão e cortou em direção à janela. Pul! Uma língua vermelha escura coberta de líquido em decomposição foi cortada e jogada sobre a mesa. Ele ainda estava vivo e continuava se contorcendo, espalhando líquido. Tudo que o líquido tocava chiava, resultando em um grande buraco corroído. Ao mesmo tempo, um grito agudo veio de fora. Parecia o grito estrangulado de uma mulher e não parecia muito distante. Link viu uma sombra negra voar através da névoa branca. Link imediatamente disse a Celine, vamos atrás dela. É a besta infernal convocada, Zampo. Deve haver um invocador por perto. Zampo era uma fera do reino e ótimo em se esgueirar. Seu ataque mais assustador foi o veneno e a língua perfurante. Foi aterrorizante para o guerreiro comum, mas para Link foi como um rato contra um dragão. Capítulo 480. Poder além da compreensão. Advento do Arquimago. A besta infernal Zampo disparou em direção à área do jardim de flores fora do cemitério, sob a cobertura da neblina. Depois que começou a ganhar velocidade, nada poderia detê-lo. No entanto, desta vez, seu perseguidor foi mais do que páreo para ele. Link saiu da cabana e começou a persegui-lo. Depois de não mais que 3 passos, ele sentiu vagamente as intenções da fera. Parecia estar tentando atraí-lo para longe do cemitério. Sabendo disso, Link decidiu atacar primeiro. Ele empurrou sua espada, uma bola de luz do desespero se formando em torno de sua ponta. Num piscar de olhos, a espada fúria do Rei Dragão apareceu a 60 metros de distância, bem ao lado do Zampo. Algema espacial. Com um zumbido suave, uma onda fluida começou a se espalhar no ar, prendendo instantaneamente a fera como uma rede. Só então, o corpo da fera começou a ficar transparente em uma tentativa de se libertar de suas restrições. Bloqueio de fase, ativar. Este foi um feitiço secreto. Sua principal função era interromper a transferência dimensional e todos os outros campos mágicos. No reino da magia, era um fato bem conhecido que era mais fácil interromper um feitiço do que construí-lo do zero. Interromper o feitiço Helm Convergent de seu oponente foi uma tarefa bastante simples para Link, apesar de não estar familiarizado com Helm Magic. Uma runa começou a tomar forma na ponta da espada fúria do Rei Dragão e então se impressionou no corpo do Zampo. Com um tremor violento, seu corpo translúcido foi puxado de volta ao reino físico. Neste ponto, a criatura extradimensional não tinha para onde correr. Link caminhou em direção a ele, seus olhos não deixando a criatura por um segundo. Tinha aproximadamente 1 metro de comprimento e estava completamente coberto de muco. De longe, a criatura parecia um sapo gigante. A única diferença era que tentáculos brotavam de todo o seu corpo. O mesmo fluido pegajoso escorria de cada tentáculo e sibilava sinistramente ao tocar o chão. Eca nojento. Cheira ainda pior do que parece. Celine apertou o nariz com desgosto. Link contornou a fera invocada e viu uma runa de contrato brilhando através da camada de muco em suas costas. Que coragem de enviar tal abominação atrás de mim. Link riu friamente e deu um tapinha na runa com sua espada Dragon King's Fury. Ele então infundiu seu poder do dragão nele, traçando um caminho invisível no vazio até o mago que convocou a besta. 3 segundos depois, Link arregalou os olhos. Encontrei você. O mago inimigo estava escondido atrás de uma árvore, a 250 metros de distância. Ele quase ficou surpreso que alguém fosse corajoso e burro o suficiente para se esconder tão perto da ação. Link mais uma vez empurrou sua espada Dragon King's Fury, conjurando 3 Spire Balls no ar. Num instante, a ponta da espada apareceu a exatamente 250 metros de distância, perfurando diretamente o braço do mago. Assim que sua espada encontrou o alvo, Link lançou um feitiço, Selo Demoníaco. Com seu poder do dragão fluindo através da espada fúria do Rei Dragão, Link começou a gravar uma formação rúnica simples, mas poderosa. As runas começaram a penetrar no corpo do mago e depois em sua corrente sanguínea, bloqueando efetivamente o fluxo de seu poder. Salto dimensional. Quando Link ativou o salto dimensional com sua espada, uma luz branca começou a irradiar do corpo do mago. Agora completamente impotente, ele só podia assistir enquanto seu corpo se rematerializava na frente de Link. Havia uma luz branca na frente de Link. Meio segundo depois, houve um baque no chão. Um elfo negro com uma túnica preta com listras prateadas caiu no chão sem cerimônia. O Dark Elf rapidamente se virou no chão, tremendo furiosamente enquanto olhava para Link com medo. Antes ele havia sentido a presença de alguém no cemitério. Gradualmente, ele sentiu que os intrusos eram mais poderosos do que ele poderia suportar. Ele havia convocado Zampo para atraí-los para fora do cemitério e se escondeu bem longe do local para não ser descoberto. Ele não esperava ser pego tão cedo. O oponente do Dark Elf tinha um alcance de lançamento de 800 pés e era até capaz de teletransportá-lo à força para o seu lado. Exatamente quão forte era esse homem. Link embainhou a espada de volta na bainha. Ele deu um passo à frente e passou seu olhar pelo mago elfo negro da cabeça aos pés. Ele então disse friamente, um invocador de nível 6 do Conselho da Lua Prateada. Nada mal. Você é Link. Ele reconheceu Link. Histórias de seus feitos se espalharam por todo o continente Firuman junto com sua descrição como um jovem mago de cabelos negros. Entre a raça humana, ele foi um herói incomparável. Mas entre os elfos negros, ele era um açougueiro que massacrou milhares de guerreiros elfos negros. O bicho-papão que os pais dos elfos negros contavam histórias para seus filhos para colocá-los para dormir. O Dark Elf Magician tremeu ainda mais violentamente. Link não respondeu.
Em vez disso, ele perguntou: qual é a causa da epidemia na cidade? Conte-me tudo o que você sabe. Dizendo isso, ele pressionou lentamente a palma da mão no ar no Zampo. Dragon Power fluiu de sua palma quando ele começou a tecer um intrincado selo mágico no ar. Do selo, uma onda indistinta começou a se estender para fora. A onda moveu-se inexoravelmente em direção à criatura até finalmente penetrar em seu corpo. Renda espacial. A fera, que foi contida pela espacial chakra de Link, estremeceu de repente. Um segundo depois, houve um som de rasgo em seu corpo. A criatura foi desintegrada em uma nuvem de areia branca que se espalhou pelo chão. O Dark F recuou em choque ao ver isso. Ele agora estava engolindo respirações irregulares de ar. Ele estava mais do que familiarizado com o nível de poder do Zampo e sabia que definitivamente seria morto em um instante se a fera decidisse se voltar contra ele. No entanto, depois de ver com seus próprios olhos a criatura sendo desintegrada em pó tão casualmente pelo mago diante dele, ele sentiu que sua compreensão da magia havia sido completamente subvertida. Se ele fosse capaz de fazer isso com as próprias mãos, o próprio mundo desmoronaria diante dele se ele segurasse uma varinha nas mãos? Ainda não está falando? Link segurou a mão diante do Dark F e começou a carregar o Dragon Power na palma da mão. Runas mágicas apareceram em sua mão, uma por uma, prontas para enviá-lo ao mesmo destino da fera que ele havia invocado. Eu falo. O Dark F abraçou a cabeça e começou a gritar pateticamente. Não sei muito. Só fui enviado aqui para assustar as pessoas. O responsável pela epidemia foi Eilos. Ele estava por trás de tudo. Eilos? Ele também é um elfo negro? Celine perguntou. Sim, ele é um elfo negro. Ele já serviu a Rainha Aranha como seu sacerdote. Ele agora adora o deus da destruição. A epidemia foi ideia dele. Onde ele está? Perguntou Link. Ele agora estava tendo uma imagem mais clara da situação. Não sei. Ele já tinha saído de manhã cedo. Ele disse que o enviado da matança se aproxima e que ele precisa se apressar. O tom do Dark F era apreensivo, como se temesse que Link não gostasse do que tinha a dizer. Esta foi uma notícia chocante. Eilos pode estar tentando acelerar a propagação da epidemia e sem nenhuma cura à vista para a doença, isso pode significar uma catástrofe diferente de qualquer outra. Link não ousou pensar mais sobre o assunto. Link respirou fundo e continuou seu interrogatório. Existe alguma maneira de parar esta epidemia? O elfo negro balançou a cabeça. Não sei, sou apenas um invocador. Magia de doenças não é minha área. É melhor você perguntar ao próprio Eilos. Ele é o especialista no assunto. Ao ouvir isso, uma mensagem do jogo apareceu diante da visão de Link. Missão: encontrar a origem da epidemia. O jogador receberá 100 Omni Points após a conclusão. O jogador também receberá a boneca do bode expiatório lendária. Nova missão ativada. Encontre Eilos. Detalhes: encontre Eilos, aquele que está por trás da peste na cidade, e recupere dele a cura para a doença. Recompensa da missão: 15 jogos. Link aceitou a missão e então olhou para o Dark F com um sorriso. Tenho certeza de que você provavelmente tem alguma forma de entrar em contato com esse tal de Eilos. Diga-me agora, como posso contatá-lo? O elfo negro gritou. Não sei, realmente não sei. Todos nós recebemos ordens de Agatha Nagas. Nós simplesmente as obedecemos. Literalmente não há comunicação entre nós, elfos negros. Por favor, não me mate, eu já lhe contei tudo o que sei. Sério, é isso. Celine sussurrou para Link. Acho que ele está falando a verdade. Link assentiu. O pergaminho do Travel Magician dizia que os Dark Elves eram basicamente escravos dos Nagas. Eles haviam perdido toda a autonomia e agora serviam como desbravadores e tropas kamikaze dos Nagas. Se isso era tudo que o Dark F tinha a oferecer a ele, Link decidiu que sua utilidade para ele havia perdido. Ele sacou a espada num piscar de olhos e embainhou-a de volta na bainha. Por um momento, o corpo do Dark F cessou todo o movimento. Então uma linha vermelha brilhante apareceu em sua testa e com um baque, a cabeça do elfo negro rolou sem vida para o lado. Vamos! Precisamos ir mais fundo no cemitério, disse Link. A neblina no cemitério havia aumentado. Depois de caminhar algumas centenas de metros à frente, uma grande lápide apareceu diante deles. Na laje de pedra, Link podia ver as runas sangrentas descritas nos registros do guarda do cemitério. Sinto o poder divino vindo deste lugar, disse Celine suavemente. Link assentiu. É o poder do deus da destruição. Também há um pouco de poder das trevas aqui. Fique fora do círculo mágico. Eu mesmo darei uma olhada mais de perto nas runas. Assim que ele pisou dentro dos limites do círculo, ele sentiu uma vibração repentina passando por ele, como se algo estivesse tentando perfurar seu corpo. Link se protegeu dessa força invisível com seu poder do dragão. É um poder de nível 7. Ninguém em Gladstone poderia ter resistido a esse nível de poder. Vamos dar uma olhada nas runas. Como eu suspeitava, o círculo mágico tem o feitiço Raio Morto-Vivo como seu núcleo, enquanto está cercado por runas divinas. Uma combinação curiosa de fato. Com o poder divino e o poder das trevas interligados tão intrinsecamente, temo que remover a influência de ambos os poderes dos corpos dos infectados sem prejudicar nenhum deles possa ser um negócio muito mais complicado do que eu esperava. Preciso de mais informações sobre esse feitiço, disse Link. Então é melhor procurarmos por Eilos rápido, disse Celine. Acho que não há outro jeito. Link se ajoelhou no chão no círculo rúnico, procurando atentamente por mais pistas. Meio minuto depois, ele franziu a testa. A situação não parece muito boa.
Além de Eilos, há outra Agatha Nagan envolvida. Pelas pegadas deixadas no chão, o Nagan não parece ser fisicamente forte. Ela deve ser uma sacerdote Nagan. Link se levantou. Vamos então. Nosso inimigo não parece ter se importado em cobrir seus rastros. Talvez possamos encontrá-los facilmente. Fora da cidade de Gladstone, cerca de 10 figuras sombrias apareceram na floresta. Um deles era Katyusha, que parecia liderar o partido. Eles correram pela densa floresta e em pouco tempo chegaram a um pedaço de terra vazio. Lá, encontraram o que parecia ser um barco esculpido em um único tronco de madeira. Katyusha se aproximou do barco para dar uma olhada mais de perto e disse, eu estava certo. Link está agora em Gladstone. Vamos, precisamos expulsá-lo da cidade. Sim, comandante. O grupo de Nagas continuou em direção à cidade de Gladstone em busca de Link. Capítulo 481. Você está cercado. Advento do Arquimago. Um rio cortava toda a cidade de Gladstone, indo desde as partes antigas do norte até o centro da cidade. Passou pela cidadela principal, pela zona jardinada e finalmente pela zona comercial. Basicamente, todos usavam a água desse rio. A aura da Dark F e da sacerdotisa Nagan percorreu este rio. Ficou claro que eles planejavam envenená-lo. Selene ficou com medo enquanto caminhava. Aquele Dark F é honestamente tão horrível. Dessa forma, não demorará muito para que toda a cidade seja infectada. Link assentiu. Eles já partiram há um dia. Posso sentir uma leve aura negra na água. Provavelmente é tarde demais para parar a infecção. A única solução que temos agora é encontrar uma maneira de quebrar esse feitiço. Já fazia um dia e a aura deixada para trás era muito tênue. Selene não conseguia sentir nada. Ela ficou logo atrás de Link. Os dois caminharam da zona jardinada até a cidade velha e chegaram à foz do rio. Eles saíram da cidade. Vamos! Havia uma muralha na cidade que bloqueava seu caminho. Link pegou a espada Fúria do Rei Dragão e desenhou algumas runas no ar. Com um leve toque, uma porta mágica apareceu. Os dois atravessaram a parede. Fora da cidade, eles continuaram subindo o rio. No início, ainda havia alguns moradores do lado de fora. Depois de cerca de 3 milhas, o terreno tornou-se mais íngreme. Uma montanha e uma cachoeira apareceram. Esta cachoeira tinha cerca de 150 pés de altura. A água caiu do céu, batendo contra a rocha com um jato espesso. Desta vez, Selene sentiu a fina aura das trevas no ar, é realmente a água. Link assentiu. Ele podia sentir as auras da Dark F e da sacerdotisa Nagan. Eles estavam no topo da cachoeira. Regriped Selene's Vaishend used the void walk to fly to the top. Lá, o terreno era muito mais plano. As florestas cresceram em ambos os lados do rio. A água também corria lentamente. 300 metros à frente, a água começou a girar. Depois disso, havia outra pequena cachoeira de algumas dezenas de metros de altura. Havia uma piscina embaixo dela, cercada por pedras. Link viu o alvo em uma pedra plana. Uma Dark F e uma sacerdotisa Nagan estavam lançando um feitiço. Um grande número de runas pairava ao redor deles. O Dark F adicionou o poder das trevas enquanto os Nagan usaram o poder do deus da destruição. Ambos formaram um cinturão enevoado que se estendia e se misturava acima da piscina de água, criando uma bola de luz vermelha escura. O líquido preto da bola de luz pingou no rio. Link estudou a matriz rúnica e sentiu a densidade do poder das trevas no ambiente. Ele concluiu rapidamente. Eles mantiveram esse selo mágico por meio-dia. É tempo suficiente para a magia penetrar em todo o sistema de água subterrânea da cidade. Em outras palavras, era possível que todos os cidadãos comuns abaixo do nível 4 estivessem infectados neste momento. Esta foi a maioria absoluta da cidade de Gladstone. Devemos agir? Selene segurava sua grande arma de fogo, pronta para explodir seus miolos a qualquer momento. Wait, I'm recording their magic runes. It need 5 minutes, Link Vespered. Esses caras eram de nível 7 e 8. Suas vidas não tinham valor, Selene poderia matá-los com 2 balas. A questão mais importante agora era encontrar uma maneira de decodificar esse feitiço e salvar os cidadãos de Gladstone. Quando o feitiço estava operando, ondulações finas apareciam no mana. O mago poderoso poderia usar essas ondulações para calcular a teoria do feitiço ao contrário. E Link era esse tipo de mágico. Ele era agora um mago de nível 11, enquanto os oponentes usavam apenas um raio morto-vivo de nível 3 modificado. A única dificuldade era que o poder do deus da destruição estava envolvido, mas fora isso, era uma tarefa fácil. Os segundos passaram. Cerca de 3 minutos depois, Link teve uma ideia. Ele foi claro sobre a maneira específica como o raio morto-vivo e o poder do deus da destruição foram combinados. Ele percebeu que era o poder do deus da destruição que tornava os feitiços divinos ineficazes. Não era muito, mas era de natureza pesada, muito mais pesado que o poder do deus da luz na maioria dos feitiços divinos, alcançando o nível 8. A densidade do poder divino nos feitiços lançados pelo bispo mais alto de Gladstone era apenas em torno do nível 5. Até mesmo o sacerdote de batalha da Fortaleza Orida estava apenas no nível 7. Eles não conseguiram passar pela camada protetora do feitiço morto-vivo. A Boon of Folkwood Never Destroy Metal. Foi fácil agora. Se Link aumentasse a densidade do poder da luz e complementasse com alguma magia, ele deveria ser capaz de se livrar desta praga. Pensando nisso, Link disse a Selene, tudo bem, Pegasus. Selene apoiou a grande arma de fogo e ajustou a mira. Ela mirou com facilidade e pressionou com força as runas mágicas. Uma bala voou.
Um segundo depois, a sacerdotisa Nagan foi atingida. Um buraco do tamanho de um punho se abriu em sua cabeça. Ela gritou e caiu, encerrando imediatamente o feitiço da peste. Sua morte chocou muito Dark F. Ele congelou instintivamente e pulou atrás da pedra, preparando-se para correr. Ele estava honestamente em pânico e até esqueceu de ativar um feitiço defensivo. Claro, não funcionaria mesmo se ele o fizesse. Quando ele estava no ar, a bala de Celine chegou, cravando-se em suas costas. Bum! A força poderosa jogou o elfo negro a 4,5 metros de distância, seu corpo partindo-se ao meio. Ele estava totalmente morto. Feito. Celine limpou os cacos de metal do cano com um pano branco e limpo. Então ela soprou e guardou a arma. E agora? Link já tinha planos. Vá até a igreja da cidade e encontre um padre. Somente seus feitiços divinos podem derrotar o deus da destruição. A igreja de Gladstone tinha muitos padres. Eles não estavam em níveis elevados, mas apenas tinham o poder divino da luz. O nível deles não importava. Link poderia criar um cristal de foco para aumentar a densidade do poder. Então vamos. Voaremos de volta invisíveis. Eles tiveram que encontrar pistas quando vieram, então foram um pouco lentos. Eles não tinham essa preocupação agora. Link pegou Celine, lançou o feitiço Traceles e Void Walk e começou a voar para a igreja. A igreja ficava entre o jardim e a zona comercial. Não era muito longe, mas já era noite. Link não conseguia enxergar longe, então não voou muito rápido. Cerca de 10 minutos depois, pousaram na praça em frente à igreja. Assim que ele pousou, algo pareceu errado. Link cheirou e agarrou sua espada. Cheira a sangue fresco. Alguém acaba de ser morto. Chocada, Celine pegou suas armas. Link continuou em frente, chegando rapidamente aos degraus de pedra branca diante da igreja. O cheiro de sangue era mais pesado aqui com uma aura caótica misturada. Foi o poder Nagan. Atordoado, Link desembainhou silenciosamente a espada Fúria do Rei Dragão e continuou andando. Alguns passos depois, ele encontrou um cadáver atrás do pilar perto da porta. Era um jovem padre com cerca de 20 anos. Havia um buraco no seu peito. O sangue fresco contrastava fortemente com seu manto branco. São os Nagas. Posso sentir a aura da comandante. Ela esteve aqui. Link estreitou os olhos, a intenção assassina crescendo dentro dele. A porta da igreja foi aberta para permitir a entrada de uma pessoa. Ao passar pela fresta, Link viu que havia cadáveres espalhados pela sala. Padres regulares, cavaleiros sagrados, bispos e até mesmo servos foram todos mortos. Ninguém foi poupado. Link e Celine se aproximaram. Cada cadáver tinha o mesmo ferimento, um buraco claro. Os Nagas gostavam de usar lanças. Eles definitivamente fizeram isso. Não havia muitos sinais de luta, o que significava que os Nagas eram poderosos e os sacerdotes não tinham como revidar. Passando pela igreja, Link vasculhou todos os cômodos, mas não encontrou sobreviventes. Cadáveres estavam por toda parte. Os objetos divinos também foram destruídos. Até a água benta da piscina do arrependimento estava poluída com magia negra. O comandante adivinhou meu plano e destruiu a fonte da solução. Somente o poder de um deus poderia se opor a outro deus. Esta era a regra. Os Nagas mataram todos os sacerdotes da luz da cidade. Mesmo que Link encontrasse uma maneira de curar a praga, ele não teria como fazê-lo. Ele só podia assistir impotente enquanto a praga assolava a cidade. Com os físicos das pessoas normais, seus corpos e almas seriam destruídos pela praga. Mesmo que ele se livrasse da doença, seria inútil. Esses Nagas são tão cruéis. O sangue de Celine gelou. Link mergulhou em pensamentos profundos. Os sacerdotes daqui haviam partido, mas ainda havia alguns na Fortaleza Orida e nas cidades vizinhas. Com a velocidade de Link, ele poderia transportá-los. Então eles devem ter feito isso espontaneamente para criar problemas para Link, ou até mesmo para atraí-lo. Pensando nisso, o coração de Link estremeceu. Se ele tivesse adivinhado corretamente, este lugar já estava cercado. Foi fácil confirmar isso. Eles sabiam que ele era um mago espacial. Para prendê-lo, eles trancariam o espaço circundante. Ele ativou seu poder do dragão e lançou o feitiço Detecção Espacial para testar a frequência espacial. Um ponto vermelho de luz apareceu e explodiu como fogos de artifício. Um segundo depois, Link confirmou seu palpite. O espaço aqui estava completamente trancado. Caímos em uma armadilha, ele sussurrou para Celine. Assim que ele falou, uma voz sedutora soou. Link, esperei por mais de 1 hora. O Nagan de cabelos pretos entrou pela entrada. Link sorriu, totalmente impassível. Ótimo, eu também estava procurando por você. Fim do vídeo.